Sou Marcelo Vinha, sou diretor técnico do Hospital São Donato. Estamos aqui mais uma vez com o podcast Papo de Doutor. Hoje vamos receber um ginecologista obstetra, um dos que fazem parte do nosso corpo clínico ali do Hospital São Donato. E ao meu lado, a Fernanda mais uma vez me acompanhando nesse podcast. Então, sejam bem-vindos a esse podcast mais um, né, Papo de Doutor, com o nosso diretor técnico aqui, Marcelo Vinhas. A gente tá com um cara aqui hoje, né, que é muitos pedidos, tem que trazer um médico da maternidade, e eu já tô aqui com uma lista aqui de perguntas aqui, porque todo mundo mandou, a gente abriu caixinha e tal, o pessoal tá interagindo com a gente já antes desse podcast, e a gente trouxe um cara aqui que todo mundo adora, muitos comentários positivos. Eu vou passar para ele aí se apresentar. Então fica com a gente, porque esse podcast promete. Tudo bem, doutor? Tudo certo. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra participar, separar um momento do dia para a gente compartilhar, né? Trocar ideias, compartilhar com a audiência qualificada da Nova Era e do Hospital São Donato. Conversar um pouquinho sobre assistência obstétrica, pré-natal, parto, puerpério. Muito obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Posso fazer todas as perguntas que eu quiser. Pode, eu não sei se vou responder todas, mas pode fazer todas que quiser. Senão daria um podcast de 5 horas. Mais ou menos isso. Nos conta aí, doutor Jean, fala da tua história, como é que tu fez parte da família São Donato, onde é que tu vem? Certo. Para quem não me conhece ainda, eu sou Jean de Sá, eu sou médico, ginecologista e obstetra. Eu me formei em 2014 na nossa universidade, na Unesc, né? Final de 14, então final do ano passado eu completei 10 anos de formado. Fiz residência de ginecologia e obstetrícia na maternidade Carmela Dutra, em Florianópolis. Em 2019, no início ali de 2019, eu entrei para o corpo clínico do Hospital São Donato. Então, completei aí no início do ano 6 anos, né? Como colaborador do hospital e hoje faço parte da família São Donato. E gosta de fazer parte da nossa família? Gosto muito. Uma coisa que me cativou e que me cativa até hoje, claro que maternidade, assistência obstétrica tem a sua particularidade, assim, dentro da medicina, né? Todo o contexto que envolve, né? Mas o que me chamou a atenção, assim, desde que eu comecei a prestar serviço ali, no nosso hospital, é o clima do hospital. É um clima diferente. Um clima um pouco mais intimista, um clima um pouco mais de uma assistência um pouco mais personalizada, voltada para a nossa comunidade, né? Tem esse caráter, assim, até um caráter histórico do nosso hospital, que começou como uma casa de saúde. 70 anos de história. 70 anos. Começou no cerne da sociedade, com pessoas que sentiram a necessidade de uma casa de saúde, que lançaram mão e que com as próprias mãos, né, e com recursos próprios, iniciaram ali o hospital, né, e hoje a proporção que tomou. Mas isso tudo me cativou e o clima é muito gostoso, né, entre a equipe e os pacientes, a comunidade, me cativou, para ser bem sincero. E é um prazer, para mim é um prazer prestar assistência ao Hospital São Donato. Trabalhar em hospital nunca é fácil, né? Mas eu sempre escuto isso de quem trabalha no São Donato, assim, tem as dificuldades, o hospital tem as dificuldades. A gente convive diariamente com dificuldade e tu vê que muita gente fica lá porque gosta de trabalhar lá. Então, às vezes é uma família. Às vezes o pessoal fica tipo, pô, mas eu tenho uma proposta de outro lugar, mas não quero deixar o São Donato. Vamos ver, eu acho muito interessante isso do hospital em geral, assim, pronto-socorro, UTI, maternidade, centro cirúrgico. Eu escuto muito isso das pessoas, assim, de tipo, mas eu queria ficar lá. É um hospital que eu quero ficar, um hospital que eu quero manter, mesmo com as dificuldades que se tem muitas. Mas eu acho uma das coisas que mais me... Eu sempre digo que assim, a gente até fez uma apresentação na Câmara de Vereadores, né, diretor? E também para a Igreja Católica de Sara, né? E o hospital, apesar de ter 70 anos já, e eu lembro de um hospital, assim, não revelando idades aqui, né? Mas eu lembro do hospital quando era aquela porta de madeira, que abria uma janelinha, tu passava por ali quando tu queria conversar, muitos anos atrás, no que se tornou hoje, para onde ele está indo, né? Sim. E dentro do que a gente apresentou na Câmara de Vereadores e para a Igreja Católica, é um hospital que, por mais que ele esteja em crescimento,
né, constante, mas ele tem algo muito legal, que é o quê? As pessoas se preocupam um com os outros, a gente chega lá, todo mundo se abraça, a gente tem acesso às pessoas, eu tiro isso, e ele sabe disso. Doutor, eu tô com tal situação, porque a gente faz a ouvidoria também no hospital, sou assessoria de imprensa também, então a gente tem acesso, né? Então, assim, é tudo muito junto, não existe o médico, o enfermeiro, a higienização, não. É tudo junto. E é uma coisa muito, como já falou, muito comunitária mesmo, assim, sabe? As pessoas de fora se preocupam com o hospital, apesar do hospital ser um hospital estadual, né? A gente já está inserido no estado de pacientes virem para cá de todo o local, a gente ainda tem necessidade da comunidade. Parece que a gente sempre está preocupado com o Isara. Então, o que a Isara está precisando? Está precisando disso. Então, é aqui que a gente vai trabalhar. Uma coisa muito sui generis, assim, né? Eu trabalho em outros hospitais e não tem essa... Não me faz marketing pros outros. Não, mas é que não é essa forma como se enxerga. A forma como nós, mas principalmente quem está superior, né? Administração, conselhos enxergam... Tipo assim, diretor técnico, assim? Eu vejo a parte superior mesmo, assim, de administração, conselhos, a preocupação deles é realmente dentro dessa comunidade. Claro que a gente divulga o hospital para o estado, mas e aqui? Como é que nós estamos aqui? Isso é muito bom para muitas ouvidorias positivas, tá? Muitas ouvidorias positivas. Bom. Mas o que é o massa, assim, a gente vai adentrar já na maternidade, o que é o massa, assim, ó, o hospital, quando lançou o canal de ouvidoria, e de fato ele já lançou querendo ouvir, né? E a gente conversou muito. E ouviu. E a gente ouve mesmo de fato, a gente não garante a solução. Mas algo que é muito massa e algo que a gente faz com muito carinho, que a gente segue todas as regras, eu sempre digo isso, Jean, e até hoje aconteceu um caso bem massa, e eu quero elogiar a tua equipe da UTI 1, tá? Que assim, ó, nós não passamos informação por telefone, mas só que quando o familiar nos procura e tenta contato, principalmente essa semana passada que a gente estava com muita instabilidade no telefone fixo do hospital, e o familiar não consegue contato e tal, a gente liga para a UTI, nós ligamos aqui da Nova Era, e a gente procura entender o que aconteceu, como é que tá e tal, alinha muitas vezes, né, com coordenação da UTI, e até, tu já ligou para a paciente, né, Marcelo? Já. A paciente estava fora do estado para passar informação e tal, que o pai estava internado aqui e tal. Então a gente faz tudo com muito amor e muito carinho. A gente tem que ter certos cuidados, obviamente, mas pô, a gente tem que entender também, né? As situações, né? Então é algo que... A gente está inserido no estado, às vezes, não sei, o paciente pode vir de Itajaí, como é que a família vai chegar aqui? Às vezes não tem vem, não tinha leito lá, tem leito aqui, o paciente vem, a gente trata com a família. Eles querem saber, então a gente alinha. A gente tem que ter muito cuidado, infelizmente, porque... E acontece, tá? Tem malandragem, né? Tem gente que tenta passar golpe. Tem que se passando por médico, tem de tudo. Então se alguém ligou um dia pro hospital e quis alguma informação, não é por maldade. A gente precisa ter certa segurança, mas a partir do momento que a gente tem essa segurança de conhecer as famílias, a gente começa a liberar até para ligações. Mas a gente gosta de ter uma coisa mais pessoal. Conheci, eu sei quem é a filha, quem é o nome, quem é isso. A gente começou a ter um relacionamento melhor mesmo por telefone. E a coisa fica um pouco mais... E Fernanda, ainda nessa parte, falando um pouco sobre ouvidoria, né? Uhum. Como empresa, que o hospital também é uma empresa, a gente falou desse caráter comunitário, falamos desse caráter de casa de saúde, de prestação de serviço à comunidade, mas ela tem um CNPJ, ela funciona como uma empresa, e não existe compliance sem ouvir os clientes, os pacientes, os usuários, né? Então não existe revisão de processos de trabalho, não existem autocrítica sem a contrapartida. Então, muitas vezes não é absolutamente como o usuário imaginava, mas as revisões, elas também fazem parte das revisões a ouvidoria. Então esse canal é fundamental, né? Sim, eu sempre digo uma coisa que assim, o nosso hospital é mais de 90% SUS. E eu também não atendo só o São Donato. Mas eu tenho um carinho especial pelo São Donato. Todo mundo sabe, assim. Foi o meu primeiro filho, assim, né? E tal. E ali eu aprendi muitas coisas, tive muitos acertos e muitos erros também. E eu sempre digo assim, que às vezes a comunidade diz assim, ó. Mas lá no hospital é mal atendido e tal. Hoje, e vou falar olhando para a câmera, e tô aqui do lado do meu diretor técnico e Dr. Jean, que é o nosso obstetra. Gente, hoje nós recebemos tantos elogios, que assim, gente, e assim, isso aqui de críticas construtivas, eu sempre chamo de críticas construtivas, porque nós estamos para ouvir tanto bom quanto ruim, né? Sim. E no mínimo tentar resolver. Sim. Mas assim, tantos elogios, tantos agradecimentos, né? Mas porém, como hospital, nós trabalhamos com a vida e com a morte, né, doutor?
E trabalhamos com pessoas, né? Tanto do lado dos pacientes quanto do lado dos profissionais. Então, nós somos uma das empresas que mais hoje emprega na cidade. Sim. Mas, Gil, do lado profissional, pô, fui mal atendido. O que significa ser mal atendido? O médico estava meio mal-humorado. Eu sei que ele tem que deixar as coisas para fora do hospital, mas às vezes é difícil. Não, e eu já vou pegar o teu gancho aqui. E eu já vou pegar o teu gancho aqui. Então... Doutor Marcelo, tu é casado? Sim. Tem filhos? Sim. Sente dor? Oh, tudo. É isso, assim, nem todos os dias a gente está alegre, feliz, fazendo as coisas. Claro que a gente tem que atender com respeito, tem que ter qualidade no atendimento. Tem certas coisas que às vezes a gente escuta e que a gente vai cobrar do profissional que está errado. Certas atitudes que a gente, não, isso aqui também a gente não tolera, mas também, se só sorriso, só abraços, não é todo dia. A gente gostaria que fosse, mas não é todo dia. E um detalhe bem importante, né, gente, não é para qualquer um aí, né, a gente tá aqui também, além de ser nosso diretor técnico, ele é coordenador, é isso? Do curso de medicina da Unesc, né? Então não é pra qualquer um, né? Esse cara aqui tá podendo, né? Já virou quase que um youtuber. Eu tô em todas agora. Mas agora nós vamos partir pra maternidade com tudo. Jean, deixa eu te fazer uma pergunta. Sabe mais ou menos quantas crianças tu já trouxe ao mundo? Não sei. Não sei. Eu comecei com esse hábito, comecei a contar. E depois acabei abandonando, perdi as contas, mas não sei. Mas faço muito obstetrícia, faço bastante plantão obstétrico, assistência obstétrica, né? Até um pouco mais do que ginecologia. Então, claro, a experiência não é tão grande assim, né? Você trabalha só no São Donato, não? Assistência hospitalar, hoje sim. Né? Eu sou servidor do município de Criciúma, concursado, e também sou professor da Universidade da Unesc, né? É? Sim. Uhum. Do internato, eu não sabia. Do internato, preceptor do internato e da quinta fase. Quando tu fala internato é o quê? Os que estão lá com a gente. No curso de medicina, da 9ª à 12ª fase. Tem um curso, o curso de medicina, ele é dividido em alguns ciclos, né? Tem o ciclo básico, que são os 2 primeiros anos, né? Então até a 4ª fase, né? Então que o aluno ali vai solidificar os seus conhecimentos sobre as matérias básicas, né? Anatomia, bioquímica, fisiologia, farmacologia, né? Etc. Daí depois começa o ciclo clínico, então ali da 5ª até a 8ª fase, né? No curso de medicina, já desde a 3ª fase, os alunos já são inseridos. O escopo do assunto não é isso, né? Mas já que a gente entrou, né? Então, da 3ª até a 8ª fase, eles começam a ver a parte clínica, né? E pro hospital? Também. Às vezes, sim. Unidade de saúde. Unidade de saúde. Mas eles já começam a ver doença e terapêutica. Então, e a partir da 9ª fase até a 12ª, é aquela imersão, que a gente chama de internato médico, né? Que ele é majoritário, os estágios são majoritariamente práticos, né? E a parte teórica, ela é minoritária. E um pouco autodidata, né? O aluno vai revisando aqueles assuntos que ele aprendeu ao longo do curso e que ele está vendo nos estágios, mas há uma imersão prática ali, da 9ª até a 12ª fase, que é o internato que a gente chama, né? Então tu também é professor da Unesc? Professor da Unesc, desde 2019. Olha só, eu sei que tu não é fraca não, hein? Coordenador, professor, estamos com tudo e não estamos prontos, né? E ali a gente tem, né? Recebe os alunos da 9ª, né? Que passam na obstetriz, 9ª fase. Mas passam ali com a gente no Hospital São Donato também. Tá, e deixa eu já trazer um tema polêmico aqui pra mesa. A gente sempre fala muito aqui de assim, 1ª gestação, 2ª gestação, 3ª gestação, né? Vamos desenhar um caso aqui. 3ª gestação, ganhei 2 de parto natural, fui pro 3º, fui lá pro São Donato. É certo que eu iria ganhar o 3º de parto natural? Ou parto vaginal, como o doutor quiser chamar? Bom, ótima pergunta. Bom, primeiro, algumas coisas precisam ser ditas, né, ou relembradas aqui para a nossa audiência. Primeiro, não existe quase nada, eu não estou me lembrando de nada aqui no momento, talvez minha memória esteja me traindo, mas não existe nada certo em medicina, né, ciências biológicas não são exatas, então a gente tem aí o que a gente chama, né, no nosso meio de idiosincrasia. O que é isso? O que significa isso, né? Idiosincrasia é uma reação particular que diferentes indivíduos têm ao mesmo estímulo. Então, o indivíduo, eu e o Dr. Marcelo vamos tomar o mesmo medicamento, pela mesma via, a mesma dose, a gente está com o mesmo sintoma, com a mesma intensidade do sintoma,
Mas o doutor Marcelo pode ter uma reação e eu posso ter outra, né? O doutor Marcelo pode ter uma reserva funcional, né? O que significa isso? Ele tem uma capacidade cardiopulmonar, ele vai ter ali a sua massa muscular, ele vai ter as suas doenças de base ou não, eu vou ter as minhas. Então, a sua reserva funcional, ela pode ser diferente da minha. A sua resposta imunológica pode ser diferente da minha. Eu acho assim, ó, eu vou ficar contente se nesse podcast eu conseguir, transmitir uma mensagem aqui, que eu acho muito importante. Hoje em dia está muito em voga isso em medicina, e eu acho que a gente precisa relembrar que a medicina é uma ciência de meios e não uma ciência de fins. Traduzindo, o que isso significa? Que espera-se do médico os meios e não necessariamente os resultados. O que eu quero dizer com isso? O médico precisa utilizar todos os meios disponíveis e recomendados para solucionar um caso ou para buscar o melhor desfecho para aquele caso. Mas não necessariamente ele vai atingir um resultado. Então, quando o paciente procura um atendimento médico, seja ele credenciado ao SUS, seja ele num plano de saúde, seja ele particular, você não está recebendo uma garantia de um resultado. Isso é medicina. Isso não é uma ciência de fins, né? Então, o que se espera do médico é que ele utilize, né, os melhores meios, que ele seja perito, que ele seja prudente, que ele seja diligente nas suas ações, que ele utilize os meios disponíveis para que o desfecho seja o melhor possível. Mas nem sempre isso vai ser possível, né? Esse é o grande dilema da medicina, né? Então, isso que a gente diz, e sempre eu acho que isso precisa ser evocado, tá? Que a medicina é uma ciência de meios e não de fins. Mas quando a gente estava voltando à pergunta que me fizeste, né? Então, terceiro filho, teve 2 de partos normais, é certo que ela vai ter um parto normal? Não, não é certo. É muito provável, e é o mais provável, né? Mas sempre quem tenta, eu costumo dizer isso para as minhas pacientes, para os alunos que passam com a gente, todo mundo que tenta um parto normal, aquilo é sempre uma tentativa, né? Não é futurologia, a gente não sabe o que vai acontecer no final, né? Existe uma maior probabilidade, uma menor probabilidade, mas o final a gente só conta com o tempo corrido, só quando ele acontece realmente. É o mais provável, mas não é certo. Entendi. É porque chega muito esse tipo de pergunta para nós, e até as pessoas questionam muito assim, mas assim, eu vejo os vídeos, eu vejo os conteúdos lá do São Donato, né? E assim, existe um tempo de parto que a mulher pode ficar 10 horas, 12, 24 e tal, mas assim, eu já tô no terceiro, porque a gente tá abrindo agora para visitas, para conhecer a nossa maternidade, até se você tá esperando o bebê, quer conhecer a nossa maternidade, a gente prepara um café bem massa pra ti lá, o telefone está aqui, porque é com visita agendada, tá, pessoal? Até porque a nossa equipe que recebe você, o doutor que tá lá de plantão na nossa maternidade, então o telefone tá aqui pra estar agendando as visitas, tá? A gente mostra os quartos, a sala de parto, enfim. E as pessoas têm muita dúvida disso, né? Porque, sabe aquelas histórias, muitas histórias, assim, que a avó contava, a bisavó contava, a tataravó contava, que, é com a lua, as luas que definem, né, as luas, ou assim, não, mas a minha mãe é a minha primeira gestação, como aconteceu esses dias na ouvidoria, talvez ela esteja nos ouvindo, ela vai saber que é ela. Ela disse assim, a minha mãe teve 5 filhos, ganhou tudo de parto natural, a minha avó também, e eu quero saber se eu vou ganhar de parto natural, né, e daí, o que tu acha? Porque a ouvidoria... Eles fazem consulta. Eles querem fazer consulta às vezes, gente... Até no outro programa que o nosso diretor tem aqui, né, que a gente lançou lá, que o doutor responde e tal, bem massa, assim, pode mandar também as perguntas, mas porém não é uma consulta, né, doutor? Não. Então a gente não tem como garantir, né, que vai ganhar ou que não vai, porque às vezes as vó contam, não, mas eu ganhei, a minha filha ganhou, tu também vai ganhar. Mas a troca de lua é de verdade. É de verdade. Eu acredito, tá? Eu acredito. Eu vejo os plantonistas dizendo, não, hoje tem que ter trocado a lua, não é possível ter tanto parto, trocou a lua. Eu acredito nisso, e eu trouxe já as meninas da maternidade aqui, que até nem saiu o podcast delas ainda, mas assim, e eu falei dessa questão da lua. Eu não sei qual que é a lua, mas eu sei que eles sempre falam. Eu também não sei, mas quando tem virada de lua, e dá pra dizer, e os antigos dizem que até a lua tal é pra menina, a lua tal é pra menino. Eu não sei. Tá? Mas voltando um pouquinho ali o tema ali da questão do parto, o parto, né, o tempo de parto. A gente já, pelo que conversa que a gente tá tendo aqui, pratica cada parto é um parto, independente da tua experiência, né? E às vezes um parto natural tá evoluindo, é natural que vocês falam, Jean? Natural.
Tá evoluindo, tudo legal, chegou ali no 42 de segundo tempo, gente, agora vai ter que ser uma cesárea porque não evoluiu. Pode acontecer também. Pode acontecer. E como é que funciona numa situação dessa? Tá? E eu vou trazer isso porque já chegou pra gente na ouvidoria também. Tá evoluindo, tudo para um parto natural. Certo. Chegou ali no 42 de segundo tempo, o doutor disse, não, peraí. Como é que é ali que tu faz pra dizer assim, não vou continuar isso aqui porque vai dar treta. Né? E daí a mãe, eu gostaria até que tu olhasse bem pra nossa câmera e que tu mandasse um recadinho pras futuras mamães, que elas têm que te ouvir o nosso médico. Porque muitas, não, mas eu quero natural pra recuperação, Mas... E coloca em risco, né, Marcelo? Ela e o bebê. Então eu gostaria que tu falasse um pouquinho disso, porque até tu pode, não precisa dar nomes aqui, porque a gente não vai estar expondo, né? Mas assim, de um parto que tu, Fê, isso ia evoluir, parto natural, 10, chegou ali, eu vi que o batimento do bebê não tava legal e tal, eu fui pra uma cesárea. Pode acontecer, claro, sem dúvida nenhuma. Bom, o primeiro ponto é o tempo, né? Quanto tempo pode durar um trabalho de parto? Ou quanto tempo é normal, é esperado, né? Dentro do esperado é aguardado um trabalho de parto. Primeiro, deixar claro para todos que existe, dentro do trabalho de parto, existe uma fase latente, que a gente chama, ou fase prodrômica, ou seja, pródromos é aquilo que vem antes do principal, digamos assim, Os né? ensaios. Os ensaios, Que a gente perfeito. acha que já vai morrer ali. Exatamente. Então, esses ensaios, essas contrações da fase latente, ou seja, que o colo ainda não atingiu... Que tem um nome, né? Como A é gente que é o chama nome? de fase latente. Fase ou latente? pródromos do trabalho de parto. A gente chama assim, massa. né? Então, o colo ainda não atingiu o que a gente espera para chamar de fase ativa do trabalho de parto, mas a paciente, obviamente, está experimentando dores. É claro que sim, né? Mas isso não conta para o nosso cálculo, né? Para a nossa evolução. O partograma, que é um instrumento, um gráfico que a gente utiliza, todos os nossos nascimentos hoje na maternidade, eles são vinculados a um partograma que conta a história toda do trabalho de parto e da assistência ao parto dessa paciente. Então, tudo está contemplado nesse instrumento, né? Que a gente utiliza para dar segurança à assistência obstétrica. Então, o nome da paciente, a sua idade gestacional, a sua paridade, que a gente chama que é o número de filhos, o número de gestações e os Os abortos desfechos. conta? Contam. Abortamentos, a sua tipagem sanguínea, se fez aquela pesquisa do cotonete, que é aquela bactéria, o Streptococcus do grupo B, está constando ali. Se a mãe tem alguma comorbidade, se ela é diabética, se ela é hipertensa, se ela tem Uns 40. justo a sua idade, perfeito. Que o momento que rompeu a bolsa, se foi artificial, se aquilo foi espontâneo, qual é a coloração do líquido amniótico, né? Qual era a dilatação em qual horário e como ele evoluiu graficamente. É isso que a gente acaba desenvolvendo no gráfico, né? Então, a partir do momento que a paciente entra em fase ativa, né, que a gente costuma estabelecer ali com um colo fino, com 6 centímetros, com uma dinâmica regular, a gente abre um partograma, que é assim que a gente chama, né? E começa a plotar no gráfico a evolução do trabalho de parto. Que seria já a reta pro parto. Exatamente. Tem uma evolução. Tá, e uma pergunta. Quando fala assim, ó, tá com um dedo, 2, 3 dilatação, é assim mesmo? Pode ser. Quando está com 10, é assim? Porque não são dedos, né? São centímetros. Mas Mas é porque o pessoal fala do dedo, Aham. mas é porque a gente mede no toque, né? A gente não mede olhando, não é toda hora que a gente vai abrir e eu vou olhar, vou medir com uma régua. É o toque. É o toque? É a sensibilidade do toque. Isso, Fernanda, permita-me, isso é um ponto importante pra gente dizer, tá? E para as pessoas que estão em casa, isso é um pouco subjetivo, tá, gente? O Dr. Marcelo colocou aqui, muito bem colocado, né? Mais ou menos, uma polpa digital aí tem 1,5 cm, mas o Dr. Marcelo... O dedo, o doutor tá dizendo. Isso, um dedinho, a polpa, né, a extremidade do dedo, a polpa digital que a gente chama, né, que é a extremidade do dedo, tem mais ou menos 1,5 cm, né? Então, medida é aqui, né? O colo tá aqui, ele mede a pontinha. Não mede assim. É só isso aqui. Exatamente. Então, quando vai Entendi. dois, eu tenho Então dois faz dedos. ali, doutor, pra câmera, pra pessoa entender. O colo da mulher tá aqui, a gente coloca só e essa parte do dedo aqui que tá contando, não essa parte. Ah, tá, não é isso aqui. Ó, até eu, tá, pessoal, olha só que tô quase todo dia lá. Eu achei que, tipo assim, 2 dedos, é assim, 2 dedos aqui. Não. É essa ponta, então, um Exatamente. dedo, 2. Aí depois a gente só vai abrindo e vai medindo. E aí essa medida que a gente já fica meio... Quem tem experiência, o pessoal já sabe. Tá com 8, 9, porque eles têm experiência. Agora tu pega, se eu tentar fazer, eu não faço ideia. Mas já vou pegar o teu gancho aqui. Mas assim, uma coisa remota, assim. Tu pode hoje, falando legalmente, tu poderia fazer um parto em caso de emergência? Eu devo fazer um parto no caso de emergência, não é que eu posso.
Eu sou obrigado a fazer no caso de emergência. É minha obrigação de fazer. Eu sou médico, se tiver uma emergência, eu tenho que fazer esse parto. Boa! Não é uma escolha minha, assim, não te... outro dia tá numa cesárea, chegou uma segunda mulher, trabalho de parto, tá ali, Marcelo, tem tudo. Eu tenho que fazer esse trabalho de parto. Eu vou sofrer, acho que eu vou desmaiar até, mas eu dou jeito. Nossa, são... O bebê vai nascer, nós garantimos. Vai nascer. É que... tem as enfermeiras obstetras também. Então ali tem umas de 20, 30 anos ali que nós trabalhamos com os patrimônios, né, doutor? Elas têm essa formação também para isso. Estou lá para auxiliar muitas vezes, né? Eu não preciso eu estar fazendo... Quem faz o parto é a mãe, né? Mas tudo bem, a gente... Não vem pegar um brinde para ti porque não é teu. Mas até as enfermeiras obstetras vão conseguir conduzir um parto tranquilamente. Com suporte médico ali do lado. Então, esse contato com elas é bem tranquilo, assim, não tem problema. Mas se precisar, sim, o médico tem que fazer. Tá, e eu vou te trazer algo aqui já. Peraí que não terminou. Tá, desculpa, a evolução. Ainda continuando no raciocínio. Então a gente vai acompanhando tudo no partograma, né? Nesse instrumento. Então, existe, claro, né? Existe ali uma variação dentro do normal, que é aquilo que a gente sempre fala, né? As particularidades de cada um. Mas existe sim uma curva esperada para cada paciente, para cada paridade, né? Então, o que é ponto consensual? Aquelas mulheres que já tiveram partos normais costumam evoluir mais rápido, via de regra, e as primigestes, né? Quem está no primeiro filho, está passando por uma primeira parturição. Demora mais, sim. É um pouco mais lentificado, via de regra, sim. Então quer dizer que tem mais dor? Não quer dizer a dor. Mais tempo porque a dor é de trabalho de parto. Né? Tá. Porque a dor, tu sente a tua dor. Então o trabalho de parto para ti pode ser algo suportável ou insuportável. A sensação de dor é uma coisa que... Rola até umas ameaças pros pais ali, né? As mães, elas ameaçam os pais, né? Naquele momento da dor, né? Todo mundo, não só os pais. Faz parte. Mas acho interessante que é o partograma, né? Que o já falou. Então ali a gente está acompanhando a saúde da mãe e a do bebê ao mesmo tempo, no mesmo instrumento, que tem um gráfico e a gente está acompanhando. Se aquilo saiu do esperado, a gente vai ter que fazer uma intervenção. Às vezes é ir para cesárea, às vezes é fazer alguma outra manobra, alguma outra coisa, mas é isso. Por isso que no trabalho de parto várias vezes vai lá fazer o toque. O toque é agradável? Claro que não, pô, chato pra caramba fazer o toque. Deus me livre. Mas tem que fazer, por isso que a gente tem que ouvir o coração do bebê, por isso que a gente tem que... Essa é toda a evolução, e aí ver como é que estão as contrações, de quanto em quanto tempo, blá 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 blá, pra gente ver, tá indo para um caminho legal, e tu vai conseguir ganhar, tá. Aí, claro, a dor vai aumentando, porque as contrações vão se intensificando, né? Mas isso está indo para o caminho legal. E aí que é a parte que tu falou de ouvir o médico, porque ele tá acompanhando, tá vendo assim, ó, tá indo para um caminho bom. A coisa tá legal, calma, vai dar certo. Ou de também, mas eu queria a parte natural, mas olha que não tá legal. O teu partograma que eu tô estudando aqui do teu parto não tá legal. E aí tem as trocas de médico de vez em quando, né? Tu começou, mas o doutor já saiu, entrou outro, e isso que é importante, porque tem aquela informação pronta. Então o próximo médico que entra olha e falou, estava evoluindo assim não, mas agora não está mais, então ele também vai fazer a intervenção dele. Por isso que esse registro é importante e toda a maternidade tem que fazer. E já aconteceu, doutor, de uma mãe tá lá evoluindo legal, parto natural, e o doutor, não, tem algum risco aqui, ou para a mãe ou para o bebê, nós precisamos de uma cesárea, e a mãe, não, mas eu quero parto natural, doutor, eu não quero a cesárea. Tem que comprar briga. Como é que é a conduta médica numa situação dessa? Sim. Bom, várias vezes, né, por diferentes razões, né, eventualmente ele tem uma desproporção, que a gente chama de desproporção cefalopélvica, né. O que seria isso? É sempre uma relação grande? em relação à mãe. A mãe. Tá. Não é algo absoluto, é como eu dizer assim, olha, tal local é longe. Em relação a quê? Então, o bebê é grande ou ele é pequeno? Ou ele é médio, em relação a quê? A pelve materna. Certo. Então, por isso que é uma desproporção. Então, não há uma, né, eventualmente, né, que a gente chama de DCP, né, não há uma proporção adequada entre o tamanho do bebê, né, o polo cefálico ali, que normalmente está cefálico, tá encaixadinho o bebê. A cabeça, em relação à pelve materna. Né. Isso é uma das principais indicações de cesariana, né, o DCP, a desproporção cefalopélvica. Então,
o bebê não evoluiu o trabalho de parto, né? Não houve uma insinuação do bebê na pelve materna, pode acontecer um sofrimento fetal, né? Alteração ali dos batimentos cardíacos do bebê, eventualmente acontece. Mas sabe, Fernanda, que eu não me lembro assim de um caso, pelo menos não tenho vivo na minha memória, de um caso que tenha sido um problema, assim, tá? Claro que cabe ali uma explicação, né? Explicar para a família o que está acontecendo, né? E do porquê a necessidade daquele procedimento cirúrgico. Mas, olha, via de regra, as famílias sempre entendem, né? E o importante é a gente dar o máximo para quem nasce bem. Eu acho que tem mais o contrário, né? Talvez. Quem está evoluindo para parto natural pedir a cesárea. E aí, geralmente, pelas dores e por tudo, que eu acho mais... Eu escuto mais essa Quero cesárea, essa frase. quero cesárea. Eu escuto quando eu tô lá nos corredores, eu escuto lá. E como é que funciona essa... Vamos falar um pouquinho da questão dos riscos? Dos riscos. Dos riscos. Eu acho que é bem importante até... Nós estamos aqui com um diretor técnico, que também é coordenador também das nossas UTIs, né? Quando a gente fala UTI não é o fim, eu sempre friso isso, né? Mas assim, eu gostaria de que o doutor falasse um pouquinho assim, ó, o que é bom de um parto, o que é ruim de outro, enfim, ótimo, né? Falasse um pouquinho da questão, porque muitas vezes as pessoas vão dizer, mas eu quero cesárea porque eu tô com muita dor. Eu sou a favor do parto natural. Recuperação, acho que pro bebê também. Fala um pouquinho para nós, os dois. Vamos deixar os dois conversando aí um pouquinho. Pode deixar o três. Eu acho que um pouco a gente comentou aqui, né, sobre deixar as pessoas cientes, né, que da assistência médica, da assistência obstétrica, né, ciência de meios e não de fins, isso a gente já colocou. E lembrar as pessoas, embora isso seja, até pedir perdão aqui para as pessoas, porque isso é meio anticlímax, né? Porque a gente está falando de maternidade, de um filho, de outro ser humaninho ali que vai nascer. Uma família que está começando, né? Que vai ter a sua história, que vai ter a sua roupinha, que vai ter o seu nome, né? Toda aquela expectativa de uma nova história, né? Isso é tudo muito mágico, é muito marcante, é incrível, é mágico para as famílias, né? Então é meio anticlímax, eu confesso, a gente ficar falando dos riscos, mas a gente precisa trazer essa informação, né, para a nossa audiência qualificada. Então quando a gente fala de risco pré-natal, observem que não existe zero risco, né? Eu estou fazendo um pré-natal zero risco aqui, eu nunca ouvi e nunca vou ouvir isso, né? A gente trabalha sempre com estatísticas, né? Então baseado naquilo de comorbidades que a paciente tem, ou de intercorrências que a gravidez apresentou ali no transcorrer do curso da gravidez, né? Mas a gente trabalha com pré-natais de baixo risco e de alto risco, quando existem elementos para tanto, né? Mas o risco, ele sempre está presente, a gente tem que minorá-lo, mitigá-lo, né? Dentro do possível, mas ele sempre está presente, né? Via de parto, né? Essa era a pauta aqui, né? Bom, primeiro, trazer um dado aqui para vocês, né? Discute-se aí o número de países que a gente tem no mundo, né? Mas vamos lá, vamos trabalhar com 200 países no mundo. Vocês sabem em que posição, em termos de taxa de cesariana, que o Brasil ocupa no planeta? Tem ideia? Posição 2. De 200, Socorro. 195, 200, 206, sei lá, discute-se quantos países existem, né? O Brasil é a posição 2. Que mais faz cesárea. A taxa de cesárea no Brasil hoje é de 56%. Ou seja, a maioria dos brasileiros hoje nascem de cesariana. Tá? A gente só perde para a República Dominicana. Agora eu fiquei chocado. Ficou chocado, doutor? Então eu acho que o que isso traz para a gente? Que mais do que a gente falar aqui de uma escolha, de autonomia, de riscos, a gente não pode ignorar que isso é cultural. Também, claro que isso é multifatorial, envolve N fatores, né? Mas isso também tem um quê de cultural, né? Ou seja, eu vou ser sincero contigo, Fernanda, provavelmente para a gente mudar esse panorama ou delinear novos trajetos, não vai ser uma geração, provavelmente. Aí é uma opinião, tá, gente? Eu acredito que não vai ser tão simples assim, porque é cultural. Talvez a minha mãe teve cesariana, não conseguiu ter o parto normal, a minha irmã também não. Isso, querendo ou não, vai minando a confiança da paciente, vai tirando um pouco da confiança que ela vai ter ali no processo natural, né? Então, acho que as pessoas têm que ter essa noção. O que a OMS delinea como alvo a ser percorrido, né? No máximo 10 a 15%. Tá? Então, agora é uma opinião, não é informação. Talvez não tanto ao céu, nem tanto à terra, tá? Os países europeus trabalham aí com uma taxa de cesariana em torno de 1/4.
25%, 26%, né? E nós estamos trabalhando com 56%. E aí eu estou falando de público mais privado. Se nós formos para o privado, é em torno de 80% de cesariana, né? E o SUS traz essa taxa um pouco mais para baixo. Então, uma taxa em torno de 56%, né? Só perdemos para a República Dominicana, que tem 58%, viu? Não perdemos por muito, não. Então, para as pessoas terem essa ciência que o Brasil é um país, hoje, 2025, né? Tem esse caráter cesarista, né? Então, isso tudo precisa... Tá, Jean, e ações para mudar esse trajeto? Eu não tenho essa panaceia, essa resposta pronta, não, né? Eu acho que são vários elementos, né? Trabalhar riscos, trabalhar no pré-natal, discutir via de parto com as pessoas, né? Hoje, o recomendado é que a decisão da via de parto seja compartilhada. Então, família mais o médico, né? Mas, vou fazer uma pergunta aqui, vou deixar para os dois, tá? Gostaria que os dois respondessem, tá? Existe mais risco hoje, no geral, assim, olhando de cima, assim, ó, bem de cima, existe mais risco hoje, o parto natural ou uma cesárea? Eu tô falando risco de morte. Da mãe? Da mãe. Cesárea. Não é cirurgia. É cirurgia. Abre a barriga, corta. E é quantas? É 7 camadas mesmo? Ou é mito? Em torno disso, 7 camadas. Vai cortar um monte de coisa, vai chegar lá, vai costurar um monte de coisa. Nesse cortar e costurar, tem várias coisas pelo caminho, que a gente diz que tem as variações anatômicas. Então, normalmente eu sei que eu estou tirando a pele, subcutânea, e que eu não vou encontrar nada a não ser o útero ali. Não sei, pode ser que esteja passando um pedaço do ureter que traz a coisa, a bexiga pode estar grudada, alguma coisa, aí pum, tu tá ali cortando, não é para estar ali, não era para encontrar aquilo ali, mas a pessoa tem uma variação anatômica e tu cortou. Aí agora tu não tem mais uma cesárea. Agora tem que tratar uma bexiga perfurada, um ureter, não sei o que. Risco de sangramento, risco de atonia uterina, risco de... É muito maior. Se 99% dos países estão fazendo mais parto natural, acho que a gente não está certo. Acho que eles estão mais corretos do que a gente. Então, algo tem. Se a gente estivesse na metade, eu não preciso ser o cara mais naturalista, mas quem está nas extremidades, algo tem. Por que a gente é tanto assim? E aí tu sabe que o risco é maior. Se tem indicação, é uma outra situação daí, né? É uma outra situação, né? O que a gente costuma fazer sempre é o risco-benefício, né? Olha, tipo, a minha esposa teve o primeiro filho foi prematuro, cesárea. Ficou com medo, doutor? Aí... Esqueceu até que era médico naquela hora. Foi muito complicado de tirar ele. Assistiu o parto? Assistiu o parto? Eu cheguei nos 45 do segundo tempo, porque eu tava trabalhando e aí ela tava internada já, porque tinha rompido o bolso e tal. Aí ele entrou em sofrimento, me ligaram, estamos entrando. Aí eu saí na correria, cheguei tirando. E aí fizeram uns cortes no útero, alguma coisa assim, e falaram pra ela, tu não pode entrar em trabalho de parto. Fui ter o segundo filho. O segundo filho é assim, ó, tua cesárea tá agendada, porque tu não pode entrar em trabalho de parto, que vai arrebentar teu útero. Então assim, tem o que fazer? Não. É uma cesárea agendada porque precisou. As duas foram, né? Mas ela queria parto natural. Inicialmente a gente, então assim, ó, se evoluir bem, nós vamos parto natural. Se não evoluir, não tinha nada, tipo, eu não tinha nenhuma escolha, assim, tipo, nem ela, né, quem tem que escolher. Eu não tenho que escolher nada. Mas enfim, ela não tinha esse desejo. Ainda bem que tem essa consciência. Não, ela não tinha isso, mas o primeiro foi prematuro, entrou em sofrimento, teve que ir urgente para cesárea, porque ela não estava em trabalho de parto, sofrimento fetal, e foi uma cesárea complicada. No segundo, a gineco, tipo, quando engravidou a segunda vez, falou assim, ó, com X semanas, já não me lembro, assim, ó, nós vamos agendar a tua cesárea, porque se tu começar a ter contração, pode arrebentar teu útero. Então não pode entrar em trabalho de parto. Então, assim, tem discussão? Não tem. É essa a indicação. Mas é risco-benefício. Se tu entrar em trabalho de parto, não vai dar certo. Agora, se está tudo bem, tudo certinho, gente, risco-benefício, o risco daqui é menor do que daqui, pô, vamos lá. Vamos pelo menos tentar. Não deu, vamos mudar. Até porque o parto natural passa todo aquele, né, perrenguezão ali, né, doutor?
ganhou, passa aquela dorzinha ali ainda, porque muitas vezes precisa fazer... Como é que funciona a questão daquele cortezinho lá, aquele famoso cortezinho? Aquilo ali é regra? Não. Bom, primeiro só perguntas capciosas, né? Só casca de banana, né? Desculpa. Achei que era uma coisinha leve, uma armadilha isso aqui, eu não gente. falei nada do bombeiro, doutor. Bom, mas sabe que é dúvida que todo mundo tem? Ah, é? Então, mas como é que funciona aquele cortezinho lá? Corta, não corta? Eu gostaria que o doutor começasse respondendo, porque o corpo da mulher foi feito para nascer por ali. Claro. Entra pequenininho e sai um... Lógico, é bom destacar o seguinte, né, que o organismo materno, ele se, chegando ali, as mães, né, as gestantes vão perceber isso aí, vão poder relatar. Quando tá chegando ali no 3º trimestre, né, depois de 32 semanas, né, a partir de 28, mas mais proeminentemente ali depois de 32, 34 semanas, ela vai começando a perceber, ela mesma percebe mudanças, né. Uma dor na bacia, né? Parece que a bacia tá se rasgando. Dói em cima da pepeca, a pepeca fica doendo. Na área, eu também não sei, mas os relatos, né? E os livros, né? E a gente fica bravo e briga com os maridos. Dor na virilha, a dor no sacro, parece que tá se abrindo. E é por aí mesmo, né? Esse fenômeno a gente chama de embebição gravídica, né? As articulações se abrindo, se hiperidratando, se enchendo de água, né? Exatamente para poder... se tornar o trajeto, né, pelo qual o objeto vai passar. Entrou, vai sair, né? A gente chama de trajeto, objeto, né, na mecânica, na dinâmica do parto, né. Então, existe toda essa adaptação e o corpo, ele se prepara para isso, né. Então, o canal vaginal, o canal do parto, né, ele vai se hiperdistender, né, para acomodar a passagem fetal, né. Então, tudo isso, claro, isso é a regra, isso é o natural, isso é a fisiologia, eu costumo dizer que é a natureza se impondo, né? E as exceções ali, a cesariana é uma cirurgia, é uma ferramenta, é um instrumento importante que salva vidas, sem dúvida nenhuma, quando necessário, quando o médico ali entende que há essa necessidade, né? Então, e o nosso princípio, né, doutor Marcelo, a premissa maior, para quem está em casa, olha só que interessante, a premissa maior da medicina, qual é? Existe uma frase latina que diz o seguinte: primum non nocere. O que significa isso? Primeiro, não causar dano. Então, se o médico entende que aquilo não é necessário, né, que aquela cirurgia não é necessária, ou que aquele corte não é necessário, ou que aquela intervenção não é necessária, ele não vai causar dano. É o princípio da não maleficência, né? Que é o princípio maior da medicina, né? Agora, especificamente da episiotomia, que é esse cortezinho no períneo da mãe, que eventualmente pode ser necessário para que o parto aconteça. Primeiro a finalidade, né? Então é uma tomia, um corte, né? Uma incisão que é feita ali na região perineal da mulher, no sentido de amplificar as partes moles, amplificar aquele tecido mole ali, para poder acomodar a passagem fetal. Não é regra, né? Hoje é um procedimento de exceção, né? Em alguns raros casos que seja necessário, né? Sempre é ali conversado com a mãe, explicado a sua necessidade, eventualmente, se ela se fizer necessária, para proceder o procedimento, mas ele é exceção, ele não é a regra, claro. A laceração pode acontecer, viu? É o que eu ia te perguntar agora. Em torno de 50% dos partos normais... O que é a laceração? O que é a laceração? A laceração é vou usar a linguagem técnica, é uma solução de continuidade das partes moles, né? Seja da pele, seja da mucosa, seja da musculatura, né? Da região do canal do parto, que eventualmente acontece pela passagem fetal. Então, a definição é essa, né? Então, esse machucado, essa abertura que eventualmente acontece na passagem do feto no canal do parto, né? Ela é dividida em graus, né? Graus mais leves, moderados e graves, né? E ela acontece em torno de 50% dos partos, né? E mesmo sem a intervenção médica pode acontecer essa que é normal. Laceração. É comum, inclusive, em metade dos casos. E depois que passou a cabeça do bebê, o resto passa? Esperamos que sim. Né? Na maior parte dos casos, sim. Tá? Tem um ombrinho. Tem o ombrinho, exatamente. Depois que passou o ombrinho, aí deu. Deslizou daí. Passou o ombrinho, o ombrinho ainda tem
um momento mais crítico, Um né? momento mais crítico. Em torno de 1 a 2% a literatura coloca essa tal da distócia de ombros, né? Que existem fatores de risco, mas ela não é um evento previsível. Então a gente não consegue saber qual parto que vai ter ali a distócia de ombro ou não, mas é a minoria dos casos, né? Na maior parte dos casos, na imensa maioria dos casos, passou a cabeça, o corpo vem junto. No parto cefálico, né? Entendi. Mas o ombrinho é o que dá o... Às vezes dá um... Frio na barriga, né? O acadêmico tava tirando, né, ali, do ombro, pai, agora como é que era? Esse aqui vem primeiro, esse vem depois, que tem todo o movimento que tem que fazer. Jesus Cristo. E quando não, né, doutor? Cordãozinho, né? Essa é uma boa pauta, viu? A circular de cordão. A circular de cordão, gente, é muito comum, viu? Tá? E na imensa maioria das vezes, na maioria dos casos, ela não oferece grandes problemas, tá? Qual o tamanho do cordão? A média, assim, um chutão. Em torno de 40 centímetros, 30 centímetros na sua média ali, né? Muito maiores do que isso, maior do que 50 centímetros, um cordão longo, né? Menos do que 30, 25 centímetros, uma brevidade de cordão, um cordão mais curto, né? Ele pode dar voltas em torno do feto, né? Em suas várias porções, e a circular de cordão ela é relativamente comum, numa boa parte das vezes ela não traz grandes problemas, ela pode ser desfeita ali no momento do parto, né? Certo? Mas sim, pode, eventualmente no transcorrer do parto, pode tracionar o cordão ali, causar alguma alteração da frequência cardíaca fetal, mas na maior parte das vezes não causa grandes dificuldades. Mas vocês concordam comigo que a mulher é algo... Complexo? Complexo. Olha, ela é privilegiada, né? Porque ela ganha ali, tanto faz se é cesárea ou é parto natural, ela já tá vindo leite, ela já tá amamentando, é uma loucura, né? É uma loucura. É uma loucura. Então, um beijo aí pras mulheres, né? Que estão nos assistindo aí, porque a gente é 10, né? Já a pessoa tá ganhando, já tá amamentando, né? Mas frisando a questão... Já se levanta, E vida que segue. E os hormônios despencam e, meu Deus. Deus defenderá. Uma outra pergunta que eu quero trazer pro doutor é que às vezes as pessoas pensam, mas eu sou grande, né? Eu sou grande, então quer dizer que o parto natural vai ser mais fácil, né? E dependendo do número de gestação que a gente já trouxe aqui, né? Eu, particularmente, meu terceiro filho, eu queria ganhar muito parto natural e não consegui. E eu sou alta, né? Mas meu filho eu tirei com 38 semanas e ganhou 52 centímetros e 4 quilos. O meu médico na época disse que eu não ganharia de parto natural. Eu já tinha uma cesárea mais velha, né? E também já não era muito novinha na época, né? Tu fez algum parto natural? Não. Ele disse, então tu não vai ganhar. Eu gostaria que o doutor falasse um pouquinho disso. Dessa questão, a gente já falou da questão, mãe ganha, avó ganhou, tal, mas a questão da altura. Também, isso pesa no parto natural? É mais fácil? Influencia. A altura influencia sim. As mulheres mais longilíneas, né, elas tendem a ter uma bacia maior. Isso é uma verdade, tá? Agora, a baixa estatura, a gente já colocou aqui, né, isso não é definidor. Existe uma proporção a ser estabelecida, né, entre o tamanho do feto e o tamanho da pelve, né? O marido é importante. Sim, também. Eu tive um caso na nossa maternidade ali, que a mãe eu acho que devia ter 1,60 e o pai não tava ali. Primeira gestação. Ela bem gordinha, já tava assim. E muita dor. Quando o pai chegou e o médico olhou pro pai, gente, ele tinha 2 metros. Acho que não vai. Eu acho que não vai. Mas o cara era enorme. E nossa, ela batia nele aqui, ó. Não, até eu me assustei, eu digo assim, Deus defenderá. Né? Porque tudo isso pesa. Se o pai é grande, né? Mas também não quer dizer que o bebê vai nascer com 4 quilos, né? E já aconteceu de a gente ver ali, bebezinho de 2,6 kg. Mas sabe o que é a evolução da medicina atrás hoje? A gente tem o advento do ultrassom, então assim, com algumas exceções que pode acontecer da mulher chegar lá sem nada, que não sabia que estava grávida, ou que, sei lá, o que acontece, ou que não acompanhou o jeito pré-natal, mas ela já chega com um histórico que a gente já sabe. Então ela fez o ultrassom na finaleira e já sabe, olha, mais ou menos tantos quilos, mais ou menos, já sabe, tu tem, isso é, né, a modernidade, as coisas boas que a medicina traz,
e que tem facilitado cada vez mais. Então, o ultrassom hoje é uma ferramenta... Nossa, agora tem ultrassom aí, gente, que tu vê o bebê como se fosse uma foto, né? Total. Hã? Mas isso é a parte do 4B, né, que é muito bom, mas todo pré-natal tu tem, né? A parte que tu vai investigar da criança, mas tu tem essa facilidade também de saber a posição. Então tu já sabe, o bebê tá cefálico. A importância do pré-natal, né? Cara, tu já sabe ali, ó, não virou, não ficou. Tá, então, por que eu vou induzir um parto que é mais difícil, que dá para nascer de bundinha? Dá, mas... É uma pergunta que eu já ia trazer. Nasce de bundinha, doutor? Se o bebê... Porque ele tá encaixado ali, em cima da pepeca da mãe. A pelvis que fala isso, tô certa? Isso mesmo. Ele tá encaixado ali. Se ele não tiver... Ali for a bundinha do bebê. Pode nascer de parto natural? Pode. Existe o parto pélvico. O parto pélvico é um assunto à parte, né? Dentro da obstetrícia, ele tem as suas particularidades. Que a gente vai trazer no próximo podcast. Tem os seus riscos, né? Mas nasce, sem dúvida nenhuma, né? Pelos riscos, alguns obstetras tendem a preferir a cesariana, né? Agora, eventualmente, chegou uma paciente ganhando um parto pélvico, vai ser assistido o parto pélvico e, numa boa parte das vezes, nasce e fica tudo bem, né? Doutor, eu gostaria que o doutor falasse um pouquinho, que a gente ouve muito isso nos relatos quando a gente vai gravar na nossa maternidade. Eu já é o meu terceiro filho, eu esperei, estourou minha bolsa ontem, olha só. Eu ia falar disso. Estourou, é o meu terceiro filho, então assim, eu esperei bem pra finaleira pra depois vir pro hospital, porque eu não gosto que fique botando um dedo, 2 dedos, 3 dedos, né? Eu gostaria que o doutor falasse um pouquinho mais em caráter de orientação, porque assim, nenhuma gestação é igual a outra, como a gente falou aqui. Até por uma coisa importante da liberação, que muitas vezes procuram, passa pela avaliação e é liberada para casa. Porque ela ainda não entrou na fase ativa do trabalho de parto, não tem que ficar internada ainda. E aquela fase latente, o doutor Jean falou, pode levar, não é 1 hora, pode levar 1 dia, 2. Então isso é uma coisa que às vezes as mães ficam, pô, mas eu já tô com dor. Calma, tem um momento. Tem um momento. Deixa quem tem de falar. Então eu vou pegar depois o gancho do Dr. Marcelo, mas antes eu gostaria que o doutor falasse para as mamães que já têm experiência nessa trajetória. Estourou minha bolsa ontem, tá vindo as dores ainda, eu vou deixar pai na reta final. Isso é um risco? Certo. A gente sempre recomenda que a paciente com bolsa rota sempre procure a maternidade. O que é bolsa rota? Vasolíquido. Tá, então, aí, nesse mesmo relato, ela falando pra mim que estourou a bolsa, vou trazer esse caso real. Estourou a bolsa em casa, mas assim, ó, não veio tampão. Não veio tampão, então eu fiquei tranquila, porque a dor tava vindo, tava indo e tal, e eu fiquei esperando o tampão, daí não veio, eu disse, não, eu vou pro hospital. Aí cheguei aqui e ganhei. Ótimo. Entendeu? Tá. Então, assim, o risco que isso pode trazer também, porque rompeu a bolsa, aí continua a tua fala de rompimento de bolsa. Rompeu a bolsa, a gente sempre orienta que a paciente rompeu a bolsa, que procure a maternidade, tá? Para uma vigilância, né? Para monitorização da vitalidade fetal, para avaliação das condições do colo, né? Se tem a necessidade de proceder ao parto naquele momento, ou se foi uma ruptura prematura, né? Se tem uma necessidade de aguardar a maturidade do pulmão do bebê, né? Então isso tudo vai ser avaliado pelo obstetra. Então, sim, a recomendação na ruptura de bolsa é que procure a maternidade, né? E na reta final a gente costuma passar umas orientações assim básicas para paciente, assim. Monitorar a frequência das contrações, né? Então, aquelas contrações que ainda não são dolorosas, são arrítmicas, né? Ou seja, não guardam uma frequência fixa entre si, são espaçadas, ainda não são muito dolorosas, né? Observar. À medida que essas contrações se tornarem intensas, né? Regulares, ritmadas, que a gente chama, né? Ali a cada 6 minutos, a cada 5 minutos, né? Que procure a maternidade, ou que houve uma mudança da movimentação fetal. A movimentação fetal é um parâmetro muito importante para ser observado no fim do curso da gravidez, né? Um sangramento, sempre é importante que a gestante com sangramento procure a maternidade para ser avaliada, né? Quando a bolsa rompe, também é um critério de procura da maternidade, né? São os critérios que a gente passa sempre para as gestantes do termo que a gente fala, né? Ali, acima de 36, 37 semanas, para observar e procurar a maternidade nessas situações, né? E qual é o limite de semanas? Tô bem, tá tudo certo, eu posso chegar até
Tipo assim, não tô sentindo dor, não tô sentindo nada, eu posso chegar até as 40. Não entrei em trabalho de parto. Não entrei em trabalho de parto. Ah, tá, entendi. Os prazos ali, né? Isso é importante, né? Uma pauta importante. Depende. Aquela paciente que tem alguma comorbidade, ela vai ter prazos específicos, né? O que eu quero dizer com isso? Aquela paciente diabética, né? Aí vai depender. Precisou do recurso do medicamento, é um cenário. Não precisou do recurso do medicamento, tem um bom controle, é outro cenário. Certo. Paciente hipertensa, é um cenário. Aquela paciente com pré-eclâmpsia, é outro cenário, né? Paciente que tem pouco líquido amniótico, é outro cenário. Então, enfim, não vou ficar citando aqui, mas cada particularidade, cada comorbidade pode requerer prazos diferentes, né? Agora, aquela mãe, hoje nós temos, é importante frisar também para a audiência o seguinte, a maternidade, o hospital de uma maneira geral, isso é algo corriqueiro e empregado em vários setores da sociedade hoje em dia. Protocolos. Né? Na verdade, Boa. os protocolos, sim, eles protegem, dão segurança à assistência, protegem o paciente, trazem transparência aos processos, né? Uniformizam as condutas, diminuem o risco de esquecimentos, né? Enfim, os protocolos são bem-vindos sempre. Claro que o médico que está de plantão sempre tem a autonomia para tomar suas condutas, particularizar, individualizar as condutas, mas a maternidade trabalha com protocolos, né? Hoje o protocolo que a maternidade estabelece para aquelas pacientes que não têm nenhum problema de saúde, que a gravidez transcorreu tudo bem, né? A gente pode aguardar até as 41 semanas para que o parto aconteça. Que isso dá quantos meses? Eu, na minha época, eu contava por mês. Por mês, né? Eu vou te falar sinceramente, Fernanda, é difícil contar por meses, mas é em torno de 10 meses. Se tu fores contar a partir da menstruação. Né? Mas assim, um mês não tem 4 semanas, né? Então essa conta ela é imprecisa, é 4,35, né? É uma conta meio difícil. Por semana que é melhor. Por semana é melhor. A conta por semana. A gente prefere, né? Você colocar ali as semanas e os dias, né? Que é aquela historinha que a gente faz, né? 40 semanas e 3 dias, ou 39 semanas e 5 dias. A gente prefere contar assim, facilita o cálculo pra gente, né? Mas então, retomando, até aquela gestante, não teve intercorrências, não tem problemas de saúde, a maternidade hoje aguarda até 41 semanas para que esse parto aconteça. Não acontecendo, ela é admitida para o parto. Sentindo alguma coisa ou não sentindo alguma coisa, né? Por que disso? Por que disso, doutor? Porque a gente sabe, né, dentro dos estudos de fisiologia, principalmente naquela gravidez bem datada. O que é isso, bem datado? Cuja contagem, a datação que a gente chama, ela é bem feita, ou seja, ela é fidedigna, pouca margem de erro. E o que isso significa? Aquele ultrassom feito muito tardiamente... Que é o primeiro? Muito tarde. Fez o primeiro ultrassom, mas eu descobri essa gravidez muito tardiamente. Ah, entendi. Só descobri lá, Fernanda, fiz o meu primeiro ultrassom com 30 semanas. Vamos colocar essa situação. Então esse ultrassom ele tem uma margem de erro muito grande, né? Em torno de 2 semanas, eventualmente até mais. Então eu posso ter 2 semanas para mais ou 2 semanas para menos. Mas quando esse ultrassom é feito precocemente, né? Idealmente ele é abaixo de 14 semanas, a gente tem muito mais segurança e confiança nessa datação. Então tem certeza de que aquela idade gestacional está correta ou muito próxima disso, porque a margem de erro é pequena, tá? Então, isso também é um ponto importante, né? Quando a gente precisa decidir sobre, a gente chama de antecipação eletiva do parto. Eu preciso, eventualmente, antecipar esse parto, né? Induzindo ou, eventualmente, fazendo uma cesariana, ou não. Eu posso deixar que a natureza ainda aguardar mais alguns dias para que... Faça parte dela. Exatamente. Então, mas é importante deixar registrado. Né? A maternidade hoje tem um protocolo de entre 40 e 41 semanas, né? Aquele período um pouco mais crítico, de revisar essa paciente a cada 2 a 3 dias. Então, revê-la novamente, medindo sua pressão arterial, avaliando a vitalidade do bebê, para que a gente tenha confiança e certeza de que está tudo bem, que ela possa aguardar mais algumas horas, mais alguns dias, né? Isso tudo, só para concluir, desculpa, Fernanda, mas só para concluir, porque a gente sabe que a placenta ela tem uma data de validade. Em torno ali de 300 dias, em torno disso, né? Porque aí a troca dos gases com esse processo de envelhecimento, de senescência da placenta, ele vai se tornando um pouquinho mais débil, né? Um pouquinho mais ineficaz com o passar do tempo, né? Então a gente monitora isso
Por essa razão. E é bonita a placenta de se ver, né, gente? Eu acho tão bonita. Está dizendo. Tá dizendo. É uma árvore da vida, né? As meninas ainda fazem lá fotinho e tal. Eu acho assim, gente, é uma perfeição. Independente de religião aqui, mas Deus, ele é perfeito, maravilhoso, né? Doutor, mas agora eu vou trazer algo aqui pra gente bater um papo também. Mas é mais casca de banana, não, né? Você não tem pena de mim, não? Vamos lá. Quando a gente fala na nossa maternidade, vou mandar um beijo para todo mundo lá da nossa maternidade, né, que as meninas lá, todo mundo que trabalha lá, que são maravilhosas, né, e a gente abraça todo mundo que chega lá, independente se tem dinheiro, se não tem, né, doutor, se tá pagando, se não tá pagando, a gente atende tudo com o maior carinho, né, recebe com o maior amor lá. Teve algum parto, falando da nossa maternidade, assim, que o doutor... Assim, vamos falar assim, que o doutor disse assim, nossa, esse me chocou, assim, de uma forma. Nós não estamos falando de risco, de tempo de parto, nada disso. Positivamente. Positivamente, que assim, ó, que o doutor assim, disse, Fernando, isso aí eu posso estar nessa estrada, nessa carreira já com 50 anos, doutor Geraldo. Que eu vou lembrar dessa história. Eu me lembro de uma... É difícil, sim, né, estabelecer algo mais. Tem uma que você me perguntou, me veio à mente aqui, que até hoje eu me lembro, já tem alguns anos, mas foi pela história da mãe, né. Eu estava sentado na cama, junto com a paciente, né, ela estava já em parturição, já, né, com dilatação completa, e estava ali monitorando e tentando auxiliá-la e conversando com ela, ela me contou a história dela, e me marcou muito. Que ela me contou que ela tinha sido trocada na maternidade. Ela, a parturiente, né? E ela veio a descobrir isso já na transição ali para adolescência, né? Da infância para adolescência. Ela tinha uma amiga dela que brincava com ela, que era vizinha, assim. E a família começou a reparar, assim, semelhanças, né? Diferenças. E até que, com o passar do tempo, eles decidiram fazer um teste de DNA. Não foi na nossa maternidade, né? Mas foi numa outra maternidade. Deixando claro que não foi na nossa. E aí eles acabaram descobrindo que houve uma troca ali das crianças e tal. E ela tinha 2 famílias, né? Mas foi muito marcante, assim, a história dela pra mim. E ela me contando ali e tal. E me marcou muito esse nascimento. Claro, já tive assistências a conhecidos, amigos, né, a vizinhos, sempre é marcante. Né? Mas é bom ter um médico na família, um amigo médico, mas é bom. E assim, o menor bebê. Eu não... Que de repente precisou até de atendimento, transferência e perfeito. Tal. Já tivemos bebês ali de 600 gramas, né? Eu acho que foi um que eu gravei até. Tá no institucional do hospital. Eu acho que foi contigo. Gente, era assim, ó. Não dava nem 1 quilo de arroz. Era 600 gramas? Tinha 700 e poucas gramas. Eu acho até que foi contigo, doutor. Pode ser, eu não me lembro. E eu vou dizer que assim, como assim é perfeito, né? Meu Deus do céu, né? É importante ressaltar também, já que a gente tocou nesse ponto da prematuridade, né, o nosso atendimento obstétrico de maternidade no Hospital São Donato hoje, ele é porta aberta. Né? O que significa isso? Toda paciente gestante que procure a maternidade, ela sempre é atendida, né? Dependendo da sua queixa e da capacidade do hospital de absorvê-la, né? Ela sempre é atendida. Hoje o hospital não dispõe de UTI neonatal. Então, eventualmente, né, quando há essa necessidade, é um bebê prematuro, né, e existe ali algum risco ou uma necessidade de uma UTI neonatal, eventualmente essas pacientes podem requerer uma transferência, né, ou uma orientação de procurar uma maternidade que disponha de serviço de UTI, né, deixar isso claro para a população, né. Mas é importante que essa orientação, assim, é melhor que a mãe já ganhe uma criança prematura onde já tenha UTI, mas não é impossível que a gente transfira a criança depois. Só que se envolve o transporte do prematuro. E nem sempre a mãe vai junto, né? Às vezes entubado, às vezes, então assim, vai chacoalhar na ambulância. Por isso que às vezes diz, não, vai a mãe junto pra lá, pra ter o filho lá. Poderia nascer na nossa maternidade, porque o parto
Ele, claro, vai envolver uma atenção maior pela prematuridade, mas ele é possível de se fazer. Mas depois, assistência à criança inicial, a gente vai conseguir dar assistência, sem problema, com a equipe que a gente tem da pediatria. Esse bebezinho, ele mas depois ele vai ter que ir para uma UTI, e aí ele vai ter que ser transportado, e aí tu tem esse transporte difícil depois, primeiro tem que conseguir a vaga, a ambulância, fazer o transporte. Fala da questão da vaga, é importante falar da questão da vaga. Sim, a vaga, existe uma regulação, né? Vai ser para onde? Vai ser para Santa Catarina? Não sei. Pode ser para Tubarão, pode ser para Florianópolis, pode ser para Joaçaba, Chapecó, não sei. Para algum lugar vai ter que ir e a gente não sabe. E às vezes não tem vaga naquele momento, naquele instante. E aí vai ter que ficar ali sobre monitorização. Coisas que podem acontecer. A gente não tem no hospital o que a gente chama de maternidade de alto risco, né, que é uma maternidade capaz de receber esse tipo de gestante. A nossa é de que a gente chama de risco habitual. A maternidade baixo risco, né? A gente chama de risco habitual porque não existe baixo risco como o Gia falou, não existe. É risco habitual, é o risco normal de nascer. Então é o que a gente tem ali. Mas, agora já aproveitando o gancho, é importante maternidade ou é bobagem, né? Porque o que o doutor acha? A gente vê, estamos lutando tanto aí pela maternidade nossa, aí brigando com o governo, com tudo, e tentando recurso. E aí às vezes fica olhando e fala, poxa, será que não precisa? Será que é melhor fechar e não ter? Até porque hoje nós fechamos, se eu estiver errada, diretor pode me corrigir, mas hoje nós fechamos em média, mensal, R$200 mil a nossa maternidade de SARA, porque 24 horas, obstetra 24 horas, pediatra para a maternidade 24 horas, porque o bebezinho nasceu lá com o Dr. Jean, vai para o pediatra, né? Então, assim, a importância de ter, eu já deixo essa pergunta aqui lançada para vocês, né? E a gente vai trazer para os próximos podcasts do Papo de Doutor, porque, assim, hoje aqui nós temos o Santa Catarina, né? E nós temos a nossa maternidade, né? Que é uma maternidade de 70 anos, mas assim, que acolhe todos, sem distinção, né? E é importante ter uma maternidade? Pega o gancho do nosso diretor aqui. Essa resposta com a comunidade. Eu sou suspeito para falar, né? E eu tenho uma visão, eu acho importantíssima. Qual a visão do doutor? Importantíssima, fundamental, essencial. A presença de um plantão obstétrico 24 horas inserido na comunidade, eu acho muito importante, né? Que ela sentiu uma perda de um tampão mucoso, ela quer ser avaliada, ela quer ser tranquilizada, houve uma diminuição da movimentação fetal, então a poucos quilômetros de casa ela procura a maternidade, é atendida por um obstetra imediatamente, né? A oscilação da pressão arterial, ela está em casa, ela está com umas cólicas diferentes, houve uma pressão pélvica, né? Eu acho fundamental, para que ela não precise se deslocar mais 20, 25 quilômetros, procurar uma outra maternidade, aguardar mais um período na espera, né? Eu acho que isso traz segurança para as gestantes, para as mulheres, isso traz confiança, isso traz um atendimento mais célere, mais imediato, né? Mais precoce, né? É fundamental. E que as mães possam ter seus filhos em SARA, né? Que são daqui, do Balneário Rincão, da região, querem, né? Sua mãe teve seu filho no Hospital São Donato, sua irmã teve seu filho no Hospital São Donato, tem essa questão, já se tornou uma cultura do içarense, né? Do morador do Balneário Rincão, de ter seus filhos no Hospital São Donato. Pra gente isso é fundamental, essencial, essa é a minha visão, né? A gente tem feito ali, botar em torno de 40, 50 partos por mês, depende do mês, claro que você vai, depende da lua. A lua é importante, a lua é importante. Mas aí tu imagina, então vamos fechar na maternidade. 50 partos que vão pro Hospital Santa Catarina. Que não pode mais absorver quase. Não, mas que possa absorver. E aí, como é que vai ser o atendimento? Vai ser bom eles fazendo, em vez de 200 partos, 250 partos? Quer dizer, tudo aquilo que a gente falou do hospital de ser uma coisa mais pessoal. Família. As maternidades que existiam antigamente, o Uruçanga tinha maternidade, o Hospital São José tinha maternidade, todas fecharam e aí a gente começa... Fica nós na luta todo mês. Eu não quero entrar muito na parte política aqui, mas vou ter que entrar um pouquinho, a gente já fica nessa... Será que não é importante valorizar as maternidades? Será que não é importante estimular, se abrir novas maternidades? Porque nós temos aqui.
Tá aí o pessoal lá de Uruçanga, por onde é que eles vão? Aí eles têm que andar quanto tempo para chegar na Santa Catarina ou chegar até aqui? Aí a mãe vai mandando embora. E Como assim, a gente falou, chegar lá, nada, lá tá fase latente, ainda não é a tua hora, pode ir embora. Então agora eu vou ter que voltar. Vai, porque não tá na hora de tu internar. e teve um caso desse, tá? Que veio de um hospital, que eu não vou dar nomes aqui. O médico mandou embora, tá? E depois eu gravei com essa pessoa na ouvidoria, ganhou o bebezinho aqui, elogiou um monte a nossa maternidade. O médico mandou ela embora 3 vezes, doutor Jean, de outro hospital. 3 vezes, dizendo que não tava na hora. Chegou aqui, o bebezinho já tava dando raio ali, oi. Ah, mas aí depende de... Não, sabe? Mas o que eu digo assim, pô, as maternidades estão fechando. Então será que não é necessário? Então será que a gente não precisa? Acho que os mais nascem que morrem. Vamos... Não? Sim. É, né? Mais nascem que morrem. É, Claro. E a expectativa de vida aumentando, né? Claro, a gente teve o período ali da Covid, que ele caiu um pouquinho, mas a expectativa de vida progredindo, né? Mas eu fico meio indignado, essa minha indignação mesmo, assim, tipo, então vamos voltar a ter parto em casa? Porque cortar com a tesoura da máquina de costura? Porque estão o cordão fechando umbilical? as maternidades? Não, vamos então dedicar a maternidade para o Santa Catarina. Eu acho ótimo lá ser uma alta referência, ser o MOR. Então o Santa Catarina vai ser a nossa referência para as complicações, para os partos maiores. E a gente ter essa distribuição Concordo. de hospitais menores, não só o Hospital São Donato. Até porque nós temos profissionais ali, tipo o Dr. G, que tá aqui, né? Isso. Topzera. E existem outros hospitais que poderiam, que teriam capacidade de ter maternidade. Por que não tem? Dinheiro. E o déficit? E deixar claro, né, para a nossa audiência que nós fizemos um atendimento de porta aberta, independentemente do município que a paciente, né, Porta seu aberta, município. Atendemos uma na outra semana cubana. Claro, Porta aberta. dentro da capacidade da maternidade, número de leitos, né, sabedores de que o plantonista é o único durante o plantão no Hospital São Donato, mas independentemente se ela mora em Siderópolis, Nova Veneza, né, Lauro Miller, isso não importa, né, o atendimento ele é garantido e se o hospital tiver condições de absorver, absorve essa paciente, admite ela para o parto, sem problema nenhum, né. E reforçar, né, a importância, eu quero opinar aqui, se tu me permite, Fernanda. Claro, olhando para a câmera aí, doutor. A administração pública voltar os olhos para a nossa maternidade, né? Para a prestação de serviço. Isso é uma conquista do povo içarense, do povo do Balneário Rincão. A maternidade, né? Quantos anos tem a nossa maternidade? O hospital, 70 anos. 70 anos. Desde o início da fundação da maternidade. 70 anos de maternidade de São Donato. Ali. E a gente não pode retroceder. Meu, sabe, né? Não podemos retroceder, Fernanda. Isso é uma conquista do povo içarense e da nossa região. Não podemos retroceder, né? Isso é um ganho, né, para a população. E eu aumento isso para assim, estimular as maternidades, todas que existem, e formação de novas. Assim, as maternidades são importantes, deveria existir mais, mas é vergonhoso o recurso da maternidade. Aqui, graças a Deus, a gente é um pouco diferente, a gente tem uma boa prefeitura que nos ajuda muito, a gente tem uma parceria muito boa, público, hospital, e a gente consegue, a duras penas, mas consegue sustentar e tem, voltando lá para o começo, né, essa coisa da comunidade. Então a gestão de cima olha para isso aqui, a gente vai ficar com isso aqui, a gente vai manter, doa em quem doer. E a gente sempre vai nisso e estamos lá brigando com a prefeita, com o governador e com o secretário de saúde para conseguir manter, mas assim, precisa dessa briga toda, a gente precisa realmente ficar brigando por um serviço. Gente, não é só porque vai fazer falta que vai, não é só porque vai colapsar, é porque é uma coisa que é importante, deveria ter mais. É importante. Não deveriam ter deixado fechar as outras maternidades que já fecharam, não poderiam ter fechado. E deveriam estar abrindo mais. Alguém já ouviu uma maternidade que abriu recentemente? Não. Abriu algum hospital de maternidade nos últimos anos? Não abre. Por quê? Por que será? Porque ninguém quer abrir maternidade. Fazer centro cirúrgico, fazer UTI, todo mundo quer. Mas ninguém quer abrir maternidade. Mas está nascendo. Né? E eu sempre digo assim, a nossa maternidade, as pessoas chamam muito na ouvidoria, mas assim, eu quero ganhar por plano de saúde, vocês atendem? Atendemos. E também particular, você que não tem plano de saúde, né? Quer ir lá, quer fazer aquele parceladinho no cartão, né? Para já se preparar para cesárea particular, pagando tudo, também pode.
tá? Então fica o contato aqui para agendar a visita, conhecer a nossa maternidade. Se o Dr. G estiver lá de plantão, ele pode conversar com você, esse cara que tá aqui, né? Esclarecer algumas dúvidas. Então chama aí e agenda a tua visita. O gancho da maternidade, doutor Marcelo, é algo que a gente, né, que está aí com você já há bastante tempo, é algo que, assim, já foi conversado muito, foi trazido para muitas pautas, né, doutor? A questão de fecha, mantém o serviço e tal, e aquela coisa, atrasa a folha de médico, vai daqui, rebola dali. Por quê? Que a gente traz isso sempre para os podcasts do hospital. Porque, assim, a manta é curta. Então, assim, a gente recebe muito apoio da nossa prefeitura, quero aqui mandar um beijo para a Dalvânia, nossa prefeita, os nossos vereadores, deputado estadual, federal, a Unesc, disse que a Unesc da última vez foi essencial. A Unesc, mandar um grande beijo para Sereta, né, Sereta? Sereta, já vou convidar aqui, ó. Vem participar aqui do próximo podcast aqui, Papo de Doutor, tá? Vem pra cá. E sempre a gente tem muitos parceiros, sabe? E vocês também, que muitas vezes não recebem em dia. Isso é importante a gente estar falando aqui para a população que estão nos ouvindo, né? Porque a gente prioriza algumas coisas e a manta, todo mês, né, doutor? Não cobre tudo. Mandar um beijo pro nosso administrador, Júlio De Luca, que muitas vezes a gente chega lá e tá roxo, né? Mas a gente não mede esforços, né? Como o doutor Marcelo já relatou um caso aqui de um equipamento que ele precisou para UTI, daquela nossa menina lá, que ele chegou lá e disse pro Júlio, eu quero e tem que ser, e deram jeito. Eu tive uma reunião com o Júlio essa semana passada, discutindo. Olha, bastidores. A gente sempre tá, quase todo dia eu tô ali, sento ali, tomo um café com o Júlio. E ele te adora, tá? E ele te adora. A gente bate papo e vamos conversando sobre, né, como é que tá a saúde financeira, tudo. Até porque o diretor técnico, a gente participa da questão financeira aqui, ó. E a gente conversando, pô, tá difícil. E aí eu contei com ele, pô, será que a gente vai ter que fechar algum serviço? Ele olhou pra mim e falou, eu não vou andar pra trás. Esquece. Eu não vou andar pra trás, nós vamos andar só pra frente. Então, tira da tua cabeça que nós vamos andar pra frente. Eu vou ter novos serviços se não fechar serviço. Eu falei, pô, que ótimo, que bom esse pensamento de eu não quero retroagir, né? Vou fechar uma UTI, vou fechar a maternidade, vou tirar um sobreaviso. Não, daqui pra frente, nunca pra trás. Ótimo, é uma visão que eu acho excelente. Mas... Não, ele é fera, assim. Mas é a briga. Todos os dias matando um leão ali, porque não é fácil. E assim, eu sempre digo que assim, ó, as pessoas que estão na linha de frente são as primeiras, né, a levar, né? Tanto coisa boa quanto coisa negativa, né? O diretor técnico é o cara hoje que é o escudo que leva o primeiro tiro. Eu sempre digo isso, né, Marcelo? E tem que aguentar firme ali, a mesma coisa o obstetra. O obstetra tá lá, né, se der tudo certo, muitas vezes não recebe os aplausos, mas se der errado... é o primeiro. É o primeiro, mas é algo que pode acontecer. A gente quer que dê tudo certo, né, doutor? Claro. Eu sempre digo isso, assim, né? Então, por isso que a gente sempre ouvir o nosso profissional que tá lá, o nosso médico, os nossos enfermeiros, os nossos técnicos, porque muitas vezes a família tá lá e já quer com o celular, quer filmar e tal, e já quer entrar junto com o médico e já quer... Gente, o médico precisa ter calma naquele momento, porque cada parto é um parto. Né, doutor? Então, assim, a hora que o médico chamar para entrar na sala de parto, pode ser natural, ou pode ser lá no centro cirúrgico fazendo a cesárea, espera que o médico vai chamar, se tiver tudo certo, né, doutor? Se der, né? Se for no momento. Que às vezes pode ser que não dê. Isso é uma das coisas que eu já levando pro meu lado da medicina de coordenação, que eu vejo que existe um desestímulo dos novos médicos, principalmente na parte da obstetrícia, de trabalhar nessa linha de frente, sabe? As pessoas estão se formando e tu convida assim, pô, quer fazer plantão aqui? Não. A maternidade porta aberta, não, eu quero ficar mais... É o que mais ensina, né? Eu acho. E não só por aprender, mas assim, pô, por ter essa vontade, e aí a pessoa tá com medo de quê? Aí é o processo, aí é a briga que tem, aí as pessoas que vão jogar cadeira, aí vão... E, pô, calma, sabe? Daí que eu começo a ver, pô, era pra ser o contrário. O cara tá se formando, pô, eu quero. Nossa, o hospital é mais... Eu não sei assim, eu que estou com vocês... Tá lá, trabalhando lá na linha de frente. Nossa, tu vê, assim, ó, ali que tu aprende. Não que dentro de uma universidade tu não aprende, tu aprende, né? Sim. Mas assim, ó, é o dia a dia, é o que acontece ali, né? É aquilo ali que vai te trazendo bagagem, né? Pra tua carreira. Mas que triste o desestímulo, assim, de não... Eu não quero trabalhar... Poxa, por quê, cara? É isso, a formação médica
passa por isso, né? Se forma, a gente vai para a porta de entrada, claro. Existe os Dr. Geraldo que estão hoje lá. 40 e lá vai! Mas, naturalmente, algumas pessoas saem dessa porta e vão para uma outra, natural, assim, mas de ter passado por isso, eu acho tão importante. E eu sinto isso de... Eu vejo que é em 2 pontos. Maternidade e pronto-socorro. Pronto-socorro. É outra porta. Porque assim, o cara pra estar numa maternidade, e eu já vou te dar os parabéns, que tu sabe que tu mora no meu coração, assim, né? Que é um cara, assim, que pra mim... todo meiguinho pra falar, todo carinhoso e tal, e aquele momento a gente precisa disso, Sim. né, porque a gente, se é parte natural, a gente quer botar uns 10 ali, né, Sim. e assim, ó, muita calma, muita tranquilidade naquele momento ali, né, então, segurança. Segurança, a gente confia, né, eu vejo ali quando tu tá conversando, que tu senta assim, no pezinho, do ladinho da mãe, assim, tu bota a mãozinha assim, e daí tu começa a conversar, né, é aquilo ali, né, É a calma. É a calma, é a tranquilidade, e a mesma coisa o cara lá do pronto-socorro. Quero mandar um beijo para todos os nossos médicos que atendem lá, especialmente o Dr. Paulo, que ele sabe que ele mora no meu coração, eu te levei um bolinho pra ele lá escondido. E assim, o cara tem que ser fera. Porque assim, ó, tu tá ali, na maternidade, tudo dando certo, deu uma treta, tu já tem que ir rápido. Lá no pronto-socorro da mesma forma. Só que nem todos que saem lá, né, da Unesco ou de qualquer outra universidade, eles têm esse... Não sei. Não, cada vez menos. Entendeu? Porque, tipo assim, ó, o cara pra ser médico, eu sempre digo isso, eu já perguntei pra ele várias vezes assim, ó, no teu ponto de vista, eu vou largar a pergunta pra ti já. O médico, pra ser médico, isso é pra todas as profissões, né? Mas assim, falando especificamente de vocês, ele tem que ter dom de fato? Boa pergunta. Eu acredito que sim. Eu acho que tudo é trabalhável, tudo é passível de ser desenvolvido, como técnica, como uma habilidade, mas existe sim uma veia, né, uma inclinação, um dom, como um atleta. Imaginemos um atleta. Né? Existe aquele que tem um dom nato, uma habilidade própria, né, no que ele não possa desenvolver com o seu físico, com dieta, com alimentação, com atividade física, ganhando massa muscular, ganhando equilíbrio, que ele possa trabalhar os elementos dos gestos desportivos. Ele pode aprimorar a sua técnica, sem dúvida nenhuma. Mas existe sim uma veia, um dom, uma inclinação, eu acredito nisso, né? Eu gosto de atender a comunidade. Eu sou servidor público, né? Gosto de ser servidor público, e tenho a ciência de que esse escrutínio faz parte, essa avaliação, essa análise da sociedade, do serviço que a gente presta, faz parte, né? Como o gestor é avaliado, como o servidor também é avaliado, isso faz parte do serviço público, né? E a gente está ali como prestador do Hospital São Donato, mas a gente está análogo a um servidor público, né? E eu gosto disso, tá? Claro que hoje em dia cada vez mais comum essa beligerância, assim, esse clima um pouco mais hostil, principalmente nas portas de entrada, né? Mas eu percebo que a nossa comunidade entende o serviço médico, entende a situação, entende que nós estamos ali, muitas vezes sozinhos no plantão, eventualmente está transcorrer de uma cesariana, de um procedimento no centro cirúrgico, está atendendo a um parto. Trocou a lua, vem 5, 6 menininhas ganhar, eventualmente mulheres. uma troca de plantão, vai atrasar um pouquinho mais aquele atendimento da porta. Claro, vai ser sempre a turma do 1% ali, alguém um pouco mais exaltado, faz parte do serviço público, né, infelizmente. A gente se adapta a isso, né, tá um pouco acostumado, mas na imensa maioria das vezes a comunidade entende, né, que aquele é um serviço porta aberta, né, que tem as suas limitações de estrutura, né, mas a gente está sempre ali para bem atender a quem precisar, né. E assim, o que eu observo nos teus partos, tanto faz cesárea como parto natural, quando tu vê o bebê, é algo que eu já observei, até comentei com o pessoal da novela aqui, quando tu vê o bebê, o teu olhar muda, assim, sabe assim, missão cumprida, tu te emociona. É o ápice, né? Tu te emociona. E teve até um dia que ele meio que assim, quis escorrer uma lágrima no cantinho dos olhos, assim, né? Então, sabe? Não choro, não tenho lágrimas. E assim, a emoção. Claro. Né? Porque assim, é uma vida que tá vindo, é uma família que tá nascendo ali junto, né? Independente de qualquer coisa. Então, assim, isso que a gente, né? Nossa maternidade é isso, sabe? E o acolhimento, o bebê e tal, chega uns ali que vem combinando a roupinha, a toquinha e tal, porque a gente se prepara para aquilo, né? E as mamães que não se preparam, né, Jean, que acontece também.
que muitas vezes chegam ali sem uma roupinha. Sem nada, né? A mamãe também muitas vezes não traz nada. E a nossa maternidade, o nosso hospital todo se junta, né? E aparece um kit de enxoval aqui, a roupa para a mãe, produtinho de higiene, né? E todo mundo se esforça para que a coisa aconteça, né? E não são em todos os lugares isso. Eu volto, né? A gente tem isso do hospital, de ser a família, o acolhedor, a coisa, mas é a minha briga eterna. Somos nós, que bom que o hospital até assim. Será que não tinha que ter estímulo para outros hospitais serem assim? Não desmerecendo os outros, eu digo assim, ó, o Santa Catarina, adoro, eu acho que eles têm que ter um grande estímulo para o hospital, para eles serem a referência. Não para eles serem o baixo risco é meu, deixa comigo. Só que também não desvaloriza o que a gente faz, né? E o que a gente faz é extremamente importante. E a gente tem essa outra veia que poderia ter em vários locais, assim. É que hoje as pessoas, a gente até está trazendo muito isso agora, porque o hospital tem um conselho deliberativo, né, que são as entidades, né, que administram o hospital em conjunto com o Marcelo, o Júlio, enfim, a nossa presidente a Jana, um beijão para ela. E as pessoas muitas vezes não entendem, doutor, que assim, ó, mas assim, eu pago todos os meus impostos e eu quero fazer uma cesárea. A gente ouve isso, né, Marcelo? Então, assim, ó, gente, hoje, né, como tu que é UTI, né, aqui tem medicamentos que são uma fortuna, que às vezes o hospital não tem dinheiro para comprar e tem que dar jeito de comprar, porque a gente não deixa faltar, né? Não pode. Não pode. A mesma coisa lá na maternidade. Hoje, o que envolve uma cesárea? Não é só botar lá deitado, botou lá, anestesiou, deitou, tirou. Não, gente. É soro, anestesia, material, a CCIH tem que estar lá, né? O doutor, antibiótico. É tempo maior que vai ficar lá depois, vai ter que ficar internado mais dias, é o custo da diária, é o custo... Ah, mas ganha mais. Fala do jeito que tu quiser, se tu achar que tem que fazer isso. É importante, eu ia te perguntar já. Meu Deus, a gente, claro, vou lá para o lado administrativo. Esquece a parte médica, paga ela aqui e vou para o lado administrativo. Dinheiro. Seria muito melhor eu ter mais partos naturais. Por quê? Tempo de internação é menor, custo de medicamento e tudo é menor, complicações são menores, isso é muito importante, porque se eu tenho complicações, aí eu tenho que tratar aquele paciente mais tempo e usar, entende? Então as complicações são menores e eu tenho mais estímulo do governo federal para, se eu tivesse um número maior. Então vamos fazer isso. Não é assim que a banda toca. Existe primeiro, como já falou, a característica da população, e existe o desejo materno que a gente, claro que vamos conversar, não é porque eu quero cesárea, não é porque tu quer. E existe as condições, tanto da mãe, quanto da criança, quanto do próprio hospital, para fazer algumas coisas. E a gente chega no número que a gente chega, a gente deve estar ali quase meio a meio entre cesárea e parto natural. As pessoas perguntam muito assim, mas o diretor técnico lá, aquele que aparece lá nos vídeos, lá, tudo lá, ele determina o que pode fazer de exame, tanto pronto-socorro, que pode fazer, pode pedir tomografia, raio-x, lá na maternidade. Eu tenho que controlar, isso é uma coisa importante, porque eu tenho que controlar e eu controlo. Então, estou sempre conversando com o Paulo, se um mês extrapolou demais, eu tenho que chamar ele no canto e falar, o que aconteceu? Tem justificativa? Tem. Tudo certo. Porque teve isso. Não teve, opa. Mas não tem um número, né? Tipo, só pode fazer só 10 ressonâncias. Não tem como. A mesma coisa lá na nossa maternidade. Não tem como. Não existe isso. Claro que a gente tem que controlar. Porque se tu deixar aberto, largar, vão pedir exame. Então a gente tem que estar sempre mostrar assim, ó, eu tô olhando, tô em cima, mas precisou fazer? Faz. Só cuida se precisa mesmo. Porque a gente tem que pensar no custo, não adianta. E até porque, tem que pensar no custo. E até porque a gente traz muito isso aqui nesses bate-papos, e eu gostaria até de deixar para o Dr. G também, para ele falar um pouquinho sobre isso, de um médico, independente de pronto-socorro lá na nossa maternidade, ele tem que ter um contato com o nosso paciente, ou a nossa paciente, né? Ver, enfim, o toque, né, Marcelo? Que a gente sempre fala muito, né? Porque o olhar, eu acho que é o top 1, assim, né? A avaliação, né? Que daí eu não sei como vocês chamam exatamente, né? Então, assim, eu vou pedir o exame para ter certeza daquilo que eu já estou pensando.
Mais ou menos isso? É, o exame direcionado. É. A gente diz que o exame é complementar. Então, ele complementa aquilo que tu tá achando ou vai tirar tuas dúvidas. Porque às vezes tu coleta a história, faz o exame físico. E aí tu fica, pode ser isso, pode ser isso. Tá, como é que eu complemento o meu diagnóstico? Fazendo esse exame eu consigo fazer. Então faz o exame. Ou às vezes sabe, é isso aqui, mas eu vou fazer um exame complementar para ter o... Tá, agora bati o martelo. Então são coisas essenciais, tem que ter. Mas ele complementa, não é o... Senão faz um monte de exame aí e vamos ver. No ponto de vista de vocês, quando a gente fala em cesariana, né, cesárea, é importante uma cesárea ser feita num hospital que tem UTI? Por uma eventual, assim, que não é uma... Pediátrico ou tem adulto? Adulto, para mãe, um exemplo. Aqui nós estamos falando da mãe. Bom, assim, na maior parte das vezes não vai haver necessidade de UTI adulto, de UTI materna, né? Então não é uma exigência de maneira nenhuma, né? Tendo um centro cirúrgico com capacidade, os colaboradores, circulante, auxiliar, né? Cirurgião, material. Então, na imensa maioria das vezes, não vai haver necessidade, né? Também a primeira estabilização clínica é dada pela equipe, juntamente com o anestesista, eventualmente na sala de emergência, né? Até que essa paciente possa ser regulada para uma eventual necessidade de uma UTI, para uma vaga de UTI. Agora eu vou trazer dois assuntos aqui. Gente, nosso podcast acho que já extrapolou o tempo, mas enfim, vou trazer duas situações aqui. Jean, foi feita uma cesárea no nosso hospital, uma cesariana, deu tudo certo, o bebê tudo bem, mãe tudo bem. A mãe ganhou alta, foi para casa, tá? Ela vai para casa, ela recebe uma orientação, né? Chegou lá, ela diz, eu já tô boa, vou levantar, vou fazer força, vou estender a roupa, vou lavar no tanque. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho quando ela vai para casa. Porque o que acontece? Muitas vezes vai para casa, não segue a orientação, né? Acontece um problema, aí diz, porque o São Donato fez coisa errada no meu parto. Não é assim? Então eu gostaria que tu falasse, aqui a gente está falando de um parto, uma cesárea, tá? Eu gostaria que tu falasse um pouquinho do pós. Foi para casa. Como é que funciona? Até porque ela tá toda aberta por dentro ali, costurou, mas tá ali, né? Bom, é importante deixar claro, né? Um parto normal, ele tem a sua recuperação mais rápida, né? O risco infeccioso, ele é bem menor, o risco de eventos tromboembólicos é menor também, né? A cesariana já é uma cirurgia abdominal de médio porte, né? Que vai limitar ali a paciente, né? No se levantar, no caminhar, vai causar dores nos primeiros dias, né? Toda a orientação é passada do pós-operatório, quando dá alta da paciente. Né? Então, com que momento tirar os pontos da sutura, né? Com relação ao retorno da atividade sexual, né? Com 7 dias de pós-parto, a gente sempre recomenda que a paciente faça uma consulta de puerpério na sua unidade de saúde, então que o bebê vai ser avaliado e a mãe já vai ser avaliada, né? Então, todos os cuidados pós-operatórios acontecem por ocasião da alta hospitalar, né? E, claro, sem dúvida nenhuma, que vai requerer ali um repouso da mãe, um cuidado, principalmente nas primeiras semanas e meses, né? Ali, 10, 12 semanas iniciais, vai ter algum grau ali de limitação para o retorno das suas atividades, né? Sem dúvida. A questão da cicatrização de uma cesárea. Olha, por fora tá tudo 10, tudo cicatrizadinho. Como é que é por dentro? Demora mais? Quando há uma infecção, é importante que se diga isso, né? Há sinais visuais, né? Então, uma vermelhidão local, né? Dor na ferida operatória, uma dor persistente, né? Bolhas podem fazer parte, secreção às vezes sai da ferida operatória, né? Então, aqueles sinais de infecção, inflamação se fazem presentes. Então, quando há uma infecção da ferida operatória, né? Se não há infecção, a ferida com o passar dos dias, das semanas, vai cicatrizando, né? A cicatrização é algo que depende de vários fatores. Isso é importante que se diga, né? Existem aquelas pacientes que têm uma tendência a fazer uma cicatriz hipertrófica, tem as pacientes, eventualmente, que têm uma tendência a fazer queloides, que são aquelas cicatrizes muito volumosas, né? Que causam a tortuosidades da cicatrização, né? O cigarro aumenta o risco de
deiscência, que é a abertura da ferida, né, aumenta o risco de infecção. O diabetes descompensado aumenta o risco de complicações da ferida cirúrgica também, né? E outras coisas menos comuns, né? Imunodepressão, eventualmente uma desnutrição, né? Enfim, o que fica assim? Que a cicatrização é multifatorial, depende de vários fatores externos também, que não só da cirurgia em si, né? Entendi. E uma coisa bem importante para a gente falar aqui é que quando a mamãe ela ganha o bebê, independente do parto natural ou da cesárea, a nossa equipe, mas a vovó já chegou, vamos levantar, vamos pro chuveiro tomar aquele banho. A nossa tem que esperar a orientação da nossa equipe, né? Sempre tem um tempo, né, doutor? Foi feita uma anestesia, uma hack normalmente, tem o tempo da hack. Então, como o doutor já falou, é protocolo, né? Já tem um protocolo, a gente já sabe. Bom, é assim, assim, assim. Tu vai conseguir fazer seguir, né? Tudo, sim, vai conseguir. A pessoa já consegue, não vai ficar deitada 24 horas, ela vai levantar, ela vai amamentar. Hoje não precisa ficar 12 horas. Eu, quando ganhei minha primeira filha, 23 anos atrás, eu fiquei 12 horas deitada ali, esticada. Tem um tempozinho ali da hack ali, quando passa. E uma coisa importante também é que a nossa maternidade ela tem o protocolo de Greenberg, né? Ou seja, o que significa isso? Pois é, a primeira hora pós-parto, a paciente permanece, no mínimo, né? Ela permanece ainda sob os olhares da enfermagem e vão vigiar as perdas sanguíneas da paciente, né? Porque a primeira hora pós-parto é a de maior risco para uma hemorragia pós-parto. Não que não possa acontecer depois, mas a gente sabe ali que aquela hora a chance é maior, né? Então, avaliação dos sinais vitais, né? Das perdas sanguíneas. Passou o período um pouco mais crítico, dessa paciente já recebe ali a alimentação, é liberada para tomar o seu banho, vestir a sua roupinha, né? E já partir para o alojamento conjunto, né? Então, mais segurança para as pacientes também, né? Isso é um protocolo importante para a segurança do paciente, né? E ter um familiar junto, né? Até para acompanhar, para ajudar, para auxiliar, né? Porque a mãe precisa de cuidados também. E a mãe precisa descansar, né? Somente o parto natural também, que ali o esforço né? A dor do parto natural. Gente, estamos encerrando, tá? A dor do parto natural se compara com o quê? Uma cólica nefrética, um infarto agudo do miocárdio, né? Ela tá no chute nos bagos. No topo das dores. Uma dor lancinante, uma dor muito importante, né? Imagino eu. Ainda não senti essas dores, mas senti. Mas diz a literatura que é das dores mais intensas, né? Até porque, né? Tem bebezinho aí que nasce com 4 quilos, 4,5 quilos e passa por ali. E sai, né, doutor? Sai. Doutor, vamos fazer um bate-bola aqui rapidinho? Bora. Vamos lá? Por que quando meu bebê nasceu, levaram pra mim lá no quarto e ele tá todo sujinho assim, encebadinho? Por que não pode dar banho na hora? O vernix, né? O vernix que faz parte, principalmente do bebê, um pouquinho mais pré-termo, né? Ele protege a pele do bebê, ele tem um grande poder hidratante, né? Da pele, e ele também serve para o bebê não perder calor, né? Então, se não houver outros comemorativos, normalmente se mantém ali por 6, 8 horas o vernix, para que ele não perca calor, que é uma das fragilidades do recém-nascido, né? E também ele hidrata a pele, né? Isso é muito comum, faz parte. Doutor, é verdade que quando o bebê nasce, parto natural, ele recebe aquela massagem ali e já vai ativando tudo? Sim, sim. O estímulo tátil faz parte dos primeiros passos do atendimento à criança, né? Então, estimular a criança faz parte, né? Principalmente aquela criança que ali eventualmente não chorou no primeiro momento, se estimula ali na reanimação, né? O estímulo no dorso, né? O mecânico ou na planta dos pés, né? E aí ele já prontamente vai ventilar, né? Lembrando que intrauterino o bebê está fazendo as trocas gasosas, ele está respirando pela placenta e pelo cordão, e aí depois, no pós-natal, depois de nascer, é que ele vai usar os pulmões para ventilar e fazer a troca do oxigênio. Né? Eu voar sozinho daí, né? Mas voar sozinho, exato. Quando a mãe está em trabalho de parto, o bebê sofre? Não. Um trabalho de parto fisiológico. O desafio para a troca gasosa, ele aumenta com as contrações uterinas. Mas não usar a expressão sofrimento não faz parte, né? Então, é um desafio para a placenta e para o bebê o trabalho de parto? Sem dúvida nenhuma, né?
mas não necessariamente ele está em sofrimento durante o trabalho de parto. Por isso que a monitorização durante o trabalho de parto, né, a ausculta dos batimentos antes da contração, durante a contração, pós-contração, porque o grau de oxigenação fetal ele é refletido nos batimentos cardíacos do bebê. Né? Então é assim que a gente monitora o bem-estar fetal. Né? Pode parecer chato, ficar com aquela coisinha ali na contração, precisa. Ou se não bota, né, quando a mãe tá lá que vocês estão monitorando, né, bota os fios lá conectados lá e tal e tal. Doutor, a gente sabe que tem o cordão umbilical, fica ali no bebê, o doutor corta lá no nascer, bota um negocinho lá que eu não sei o nome. Falar um pouquinho dos cuidados após a alta com isso. Porque eu venho de um tempo que se botava moeda, pó de café, canela, e assim vai, né? Tu também, eu acho que é desse tempo. Não, mas queria eu colocar meus filhos. Aí bota uma moeda aqui. Bota bem grande para pegar bem o umbigo. Moeda? Enfaixava. Eu gostaria que o doutor falasse um pouquinho desses cuidados. Que muita gente acha que, tipo assim, não, mas hoje já não se faz mais nada, então tá tudo certo. Dá banho ali naquela aguinha com sabãozinho e tal. Fala um pouquinho pra gente dos cuidados após estar em casa. Sim, perfeito. Bem, esses cuidados com o coto, não só com o coto umbilical, né, mas os cuidados com o recém-nascido em geral, são todos repassados à mãe, né, listados exaustivamente, principalmente para as mães de primeira viagem, antes da alta hospitalar, né, para que ela possa se sentir um pouquinho mais segura e confortável em casa. Relembrando, né, que com 7 dias ali, a consulta puerperal na unidade de saúde também faz parte, né, mas assim, não é uma recomendação expressa hoje em dia que se passe o álcool 70, não é uma... Refocina, fazer uma não é uma necessidade, né, não que ele não possa ser utilizado, mas assim, mantê-lo limpo e seco é o e ele cai sozinho. Fundamental, cai sozinho, né, depois de alguns dias, né, eventualmente 2 semanas, né, mais tardar, ele cai sozinho e forma a cicatriz umbilical que a gente tem, né. É isso aí. Gente, é isso. A gente tá chegando ao nosso fim, nosso bate-papo, né? Doutor, quer acrescentar alguma coisa? Fica à vontade. Não, acho que tudo que a gente precisava conversar, a gente abordou bastante. E para que as pessoas consigam nos entender, que a gente consiga manter esse serviço, os nossos desafios, acho que foi bem explorado, assim, tudo que precisava. Doutor Jean, antes da gente encerrar aqui, eu e meu parceiro, gostaria que essa câmera está à disposição do doutor. Se o doutor quiser mandar um recadinho para as mamães, né? Fica à vontade. Quiser fazer um agradecimento, mandar beijo, abraço, fica à vontade. Primeiro agradecer, é um convite sempre à disposição. Para mim é uma honra, um prazer estar conversando com a comunidade sobre esse assunto tão instigante, tão gostoso, que é falar sobre maternidade, pré-natal, assistência obstétrica, né? Para mim é um prazer, né? Mandar um recado para a população. O recado que eu quero dar hoje é prevenção. Tá? Não só em obstetrícia, mas não só para as gestantes, não só para as mulheres em geral, né? Mas faça seus exames preventivos, consulte regularmente sua unidade de saúde, né? Tenha uma dieta adequada, balanceada. Já isso é muito primário, isso é fundamental. Né? Exercícios físicos regulares, alimentação balanceada, exercícios regulares, né, exames preventivos, né, a gente nunca sabe, né, quando pode ser surpreendido por um evento de saúde, né, esse é o meu recado para a comunidade, prevenção, tá? Essa é a dica de hoje. Fechou. Mais uma perguntinha, tá, doutor? Posso perguntar? Ué? Manda bala. Doutor, hoje existe um limite para a mulher ficar grávida de idade? Não existe limite, né, hoje a gravidez após os 40 anos é uma realidade. Né? Obviamente que os desafios e os riscos, a gente trabalha muito com estatística, né? Como a gente estava falando aqui, né? Os riscos, eles aumentam acima dos 35, sobremaneira ali dos 37 anos, e a própria fertilidade feminina diminui com o passar do tempo, né? E as complicações na gestação, elas são mais comuns com o passar da idade, né? Mas não há um limite, né? Então, o recado que eu dou para as mulheres que ainda têm um desejo de gravidez, mas que já passaram da idade habitual de gestação, é uma revisão médica. Procure o seu médico, faça uma revisão de saúde, vê se há condições no presente momento para ter uma gravidez saudável, que riscos são esses, né? Ele vai saber te passar a melhor orientação e saber se é um momento oportuno, se há condições de ter uma gestação. Entrou na menopausa, não engravida mais? Boa pergunta, né? É que existe uma transição menopausal, que a gente chama, né?
não é assim, menopausa, né, a gente chama que menopausa é uma data. A gente diz que a paciente está menopausada depois que ela permaneceu 12 meses sem menstruar. Então a menopausa, embora a gente corriqueiramente diga menopausa, né, um termo para várias coisas, né, para essa transição, mas a menopausa é uma data, né. O climatério, que é esse período, ou a perimenopausa, é uma transição. Tá? Então a necessidade de anticoncepção ou não vai depender de uma avaliação médica, certo? Então o médico vai dosar os hormônios, vai avaliar se ainda existe uma necessidade da anticoncepção, né, desse cuidado, de não haver gravidez, se esse for o desejo da paciente, e para abandonar a anticoncepção e transicionar para uma terapia hormonal, se assim for o desejo da paciente, ou se ele vai liberar a paciente da anticoncepção, porque já não há mais risco, mas precisa ser avaliada essa paciente. Porque corre esse risco, né? Corre esse risco. Né? Se quiser, tem. Se sair pra jogar, né, acha que tá na menopausa, não tem mais perigo, daí fica grávida, descobre depois a gravidez quando já tá de 7 meses. Só tem um jeito de não ficar grávida. É o único. Não sai pra jogar, né? É só esse jeito. Não sai pra jogar. Os outros todos têm risco. É isso aí. Eu agradeço de coração a tua presença aqui. Você estará aqui nos próximos podcasts. Falei de um projeto ali nos bastidores, né? Se tu quiseres aí, a casa é tua. Acho muito legal, porque a comunidade gosta de saber, a comunidade quer conhecer os profissionais que estão na linha de frente. Isso é importante, né? Porque muitos aí falam mal, sem saber, né, Marcelo? Não sabem a nossa realidade, por isso que a gente vai começar agora, mês que vem, o Hospital na Comunidade. Nós estaremos na tua comunidade aí falando quanto que nós gastamos com a Copa, quanto que nós gastamos com profissionais médicos, que a gente fecha aí mais ou menos por mês no São Donato, falando num geral, R$500 mil. É isso? Falei certo, diretor? Negativo. Devendo. Então 500 mais 500 mais 500 dá quanto? Dá um monte, né? Então, fica a dica. Te agradeço de coração, né? Sabes que tu pode contar com a Nova Era, com o nosso diretor aqui, que a gente tá à disposição. Obrigado por ter tirado esse tempo para nós, né? Mas, se tiver uma perguntinha para ti aí depois, lá nas nossas caixinhas de pergunta, eu vou te chamar de novo para estar aqui com a gente no podcast. É um prazer enorme. Muito obrigado pelo convite. Um abraço a toda a comunidade, sempre à disposição. Valeu. Agora tá contigo aí, doutor. Ok. Agradece, todo mundo que tá nos assistindo, manda um beijo, manda um beijo, manda um beijo. Manda um beijo pra tua mãe, trouxe. Um beijo pra mãe. Gente, obrigado aí a participação. Dr. Jean, foi muito bom, muito esclarecedor. E assista aí o nosso podcast e acompanhem o Hospital e a Nova Era nas redes sociais. É isso aí. E já dando spoiler pra vocês aqui, o próximo convidado tem 45 anos de carreira. Vai fazer, mais ou menos. 45 anos de carreira. Então fica ligadinho aí, porque o Papo de Doutor é assim, gente. É assuntos polêmicos, tá, pessoal? É isso aí, obrigado a todos. E até o próximo Papo de Doutor. Obrigado, doutor. Fechou. Valeu. Mais um.